o Instituto, o IPC, para ver o que aconteceu de 2002 para cá. Teve congresso, etc. Tal, a gente examinar isso. Agora, aqui eu acabo dizendo, a cronologia da projeciologia aponta historiograficamente as datas expressivas e os pontos marcantes das pesquisas em parapercepções da era projeciológica nesta mega escola. Você conhecia os detalhes cronológicos das proposições das técnicas projeciológicas? Tais informações podem ser válidas para as autopesquisas em andamento? Agora, eu quero dizer que esse verbete é o 983, tem 7 páginas, 44 logias e 8 máximas. Agora, eu tenho aqui umas perguntas. Falando da dupla, então, qual a vantagem da Marechal estar com a soldada? O ganho, superação da primeira e aprendizagem, a prática da assistência? É lógico, né? Uma pessoa sempre ajuda. E outra coisa, se você trabalha o tempo todo, ou convive o tempo todo com uma pessoa, e você tem chance de ajudá-la, você se torna um cuidador ou uma cuidadora evolutiva. Isso é extremamente importante, porque sem a interassistencialidade não há evolução. E outra coisa, existe o princípio da inseparabilidade grupo-kármica. Se isso ocorre, porque tem sua razão de ser. Se há uma afinidade entre aquele que está um ponto a mais na escala evolutiva, há uma afinidade com aquele que está um ponto a menos, isso é o máximo. É muito positivo. Por favor, pode repetir o título sobre os 2 tipos, isso é outra pessoa, tá? 2 tipos de dupla, para que possamos refletir mais profundamente. Assistir sempre, independentemente do nível, é o melhor? Certo? Sim. Mas uma dupla mais homogênea em termos de pensanidade não pode ser mais útil a terceiro pela homeostase? Sim. Mas veja, às vezes é melhorando aquela pessoa que você põe junto de você, que você vai melhorar mais ainda o grupo evolutivo. Isso aí você esqueceu de falar. Está entendendo? Porque melhorando uma, é o espelho que reflete nos outros. Tudo tem sua razão de ser. E outra coisa, e os seus débitos kármicos, grupos kármicos? A gente tem que atender aquilo que falta. Outra pergunta. Os fatores da instabilidade na macroeconomia mundial em conjunto com a reeleição americana e hipótese podem fazer parte de uma reurbanização grupal? Não, isso tudo já é, né? Que tipo de grupos estariam sendo assistidos? Tal ligação tem ligação com os revolucionários da China? Qual a melhor postura evolutiva de cada um? A melhor postura é o seguinte: não confiar nos aventureiros estadunidenses, quer dizer, aqueles que se chamam de norte-americanos. Não confie neles porque tem o capitalismo selvagem dentro de uma sociedade patológica dedicada ao belicismo. É a trigonometry, quer dizer, eles medem tudo pelo gatilho. É a chamada Gun Society. Não adianta a gente querer fugir disso. E outra coisa, eles são ainda armados e ajudados, e se ajudam entre si com os judeus, que é o processo do sionismo, que é Israel. Isso tudo estão juntos. Por isso que eu estava contando aqui o caso, por exemplo, daquele camarada Eduardo Said, que era também americano. E ele era palestino. E ele explicou isso tudo durante a vida dele toda. O homem foi perseguido mesmo nos Estados Unidos e dentro da universidade lá. E foi perseguido em Jerusalém, foi perseguido em Frankfurt, foi perseguido em vários lugares. Tem isso tudo, é só pegar os livros dele e ler. Agora veja, se lá nos Estados Unidos, que eles falam tanto e enchem a boca sobre democracia, a situação é essa, pensa bem no resto. Estados Unidos deve ser considerado a capital da democracia. Mas que democracia fajuta ainda que nós temos aí. De modo que a gente não pode confiar em matéria de cifrão. Chama dollar sign.
É o sinal do dólar, ou seja, o cifrão do dólar. Isso é que manda em tudo. Então é preciso ter muito cuidado. O dólar já estava, quando eu fiquei sabendo agora, a 2,30 hoje. Outra pergunta. Um dia tive uma projeção em que encontrei uma concierge de uma idosa energizando algumas fotos na sala. Por quê? Possivelmente é porque as fotos estavam carregadas e ela queria limpar. Possivelmente ela tinha alguma relação com as fotos. Veja se as fotos não são da antiguidade, da família, ou qualquer coisa de relação com a família. Geralmente é isso. Às vezes ela está querendo limpar o ambiente. Ou porque estava, às vezes, você precisa de ver, ela estava chorando ou qualquer coisa, ela estava batida, precisa de ver. Se foi, é porque ela estava lembrando de alguma coisa. Fotos antigas expostas assim, tipo americano também, que é uma cultura americana, que coloca sempre, o cara vai para o escritório e leva a foto da mulher e da filhinha. A professora vai e coloca na mesa um vaso de flor, quase sempre também com a foto, qualquer coisa, do rapaz que está em casa. Agora aqui, outra pergunta. Tudo sendo relativo, posso perder um benefício conquistado em uma vida? Por exemplo, conquista do EV, dispersidade, projeção lúcida. Conquistando tais ferramentas evolutivas, vou usá-las em uma próxima vida? Ou posso retroceder e começar do zero de novo? Seria bom você perguntar para você mesmo. Quem é que vai saber? Depende da vontade sua. O que você quer? Se você quer, você decidiu, você vai fazer, acabou. Mas eu não ponho a mão nessa cumbuca, tá? Eu só vejo aquilo que eu estou vendo finding. Entrar na história do fato que está sendo em desenvolvimento. Agora, por exemplo, uma pessoa, ela muda de uma hora para outra. Quem é que ainda não viu uma pessoa mudar de uma hora para outra? 10 anos ela passou bonitinha, de uma hora para outra dá uma alteração nela, vem uma pessoa lá do passado dela, lá, uma concierge, ela fica toda alterada, muda tudo e volta ao que era há um século atrás. Por que não? Esse retrocesso acontece. Mas então depende de você, da sua vontade. Agora, o que é que eu vivo falando aqui? Vamos dar um jeito de consolidar as nossas conquistas nessa vida. Vamos fazer a repetição daquilo que a gente precisa e ficar firme com linearidade da pensalização. É a chamada linha cosmolínea, quer dizer, né? Dentro dos fluxos do cosmos. Isso que é a coisa mais importante. E não mudar, não regredir, não dar um pé para trás, um passo para trás ou qualquer coisa nesse sentido. Então isso depende de você. Agora, vou te falar qual é o princípio. Uma pessoa que conquistou alguma coisa, e aquilo está fazendo muito bem para ela, 90% desses casos, ou mais do que isso, eu não sei porque não tem essa estatística. As pessoas não voltam atrás, elas vão seguir para frente, elas vão se sentir melhor, porque é mais confortável, é mais agradável, é melhor, faz muito mais média. Uma coisa muito séria, as pessoas querem fazer média. Melhora a própria personalidade, o seu temperamento, você vai fazer mais média com os outros. Os outros que eu estou falando, consciência e consciência, quer dizer, amparadores e tudo isso. Outra pergunta. Gostaria de saber qual a posição da conscienciologia e projeciologia quanto a essas informações que correm na internet sobre o LHC, o acelerador de partículas, que é o colisor, que se chama, é o mega colisor, já fizeram na Terra. Presta a ser ligado e quanto, no dia 14 de outubro, e a suposta aparição de naves extraterrestres prevista por média australiana. Olha aqui, eu não sei nada desse negócio de média, eu só sei que esse colisor vai ser bom, vai dar alguma ideia e vai sossegar algum desses cientistas, porque eles vão ter muito trabalho pela frente para estar mexendo com os elétrons. Agora, isso de nave terrestre, eu não sei. Como eu digo para vocês, considero-me extremamente desautorizado para opinar sobre esse assunto. Agora, tem um assunto que eu quero opinar hoje, que eu acho sério, e quero resolver com vocês aqui. Eu estou vendo que tem muita gente hoje. Quantas pessoas tem aí? Tem mais de 50, né? Tem umas 60. O caso é o seguinte, nós estamos fazendo tertuliário. Tertuliário é o debatódromo que a gente está falando. Mas eu queria dar um outro nome. Em vez de debatódromo, porque tem gente que achou ruim, então arranja um outro nome.
Então eu queria escrever na placa lá da direita o seguinte, Tertuliário em cima, depois colocar embaixo assim, o primeiro argumentário da Terra. O que vocês acham? Eu preciso de ouvir aí, ó, esses crânios. Tem uns crânios aqui que são maiores do que o meu. O meu é pequenininho, ainda mais sem cabelo, não diminuiu ainda. Mas, por exemplo, como é que fica? O Roberto, o outro Roberto, a Cris, o nosso amigo, você. Quer dizer, o povo todo aqui. O que vocês acham? Vale a pena? Então, é o primeiro argumentário da Terra. Eu sinto muito que a Laura não está aqui hoje, porque ela é uma que queria mudar o debatódromo. Ela custou entender isso aí. Agora, com argumentário, acho que não tem jeito. É o tertuliário com argumentário. Então, fica tertuliário, o primeiro argumentário da Terra. Eu não lembro de nenhum. Porque tudo que existe por aí é sala de convenções, centro de convenções, centro de eventos, mega centro de eventos, centro não sei de quê, mas desse jeito não. Teágora não dá, né? Tem que ser argumentário. Mas o argumentário pega bem, não pega? Então, vocês estão perdidos. Se preparem, porque eu já ganhei o primeiro argumento. Foi esse. Tá certo? Argumentário. Então, o debatódromo a gente guarda na manga, para qualquer necessidade. Vamos para o debatódromo, etc. Tal. É mais um nome. Virou história. Pois é, virou história. Agora, pode falar. Valdo, na página 100, o penúltimo e último parágrafo, eu lembro que você já andou comentando essas coisas, mas eu queria saber mais em termos desse patrulhamento, como ele ocorreu e as consequências. É o seguinte, eu deixei o movimento espírita em 66. Agora, o que é que se passa? Aquilo, eu fui vivendo minha vida, tive que sair, tive fora do Brasil, depois comecei a trabalhar no Rio, instalei um consultório, era uma multidão que eu tinha que atender, que o negócio todo, trouxe uma técnica que não tinha na América Latina, nem nos Estados Unidos não tinha, que era um processo do Japão, aquilo atraiu gente demais. Atraiu gente demais e eu também fiz até meu pé de meia, né? Em 2 anos e pouco, eu fiz meu pé de meia. Agora, o que é que se passa? Porque eu atingi gente demais. Isso então passou e eu comecei a fazer as pesquisas. E aqui também tem outro lugar aqui que eu estou falando, que eu comecei a publicar num dos jornais espírita alguma coisa sobre a projeciologia. Aí, então, lá pelas tantas, esse povo ficou com medo, porque eu estava publicando, mas foi o jornal espírita que pediu para publicar. Entende? Boletim. Então, eles começaram a fazer artigo, inventando umas coisas, exagerando outras, me colocando como se eu fosse realmente o anticristo da história e o culpado. Eu não tinha brigado com ninguém. Eu só dava minha teta para todo mundo mamar, enquanto eu estive no movimento espírita. A realidade é essa, ninguém pode reclamar nada disso. Então, o que eu fiz? A hora que eu vi que o negócio estava acumulando, já tinham vários autores, que eu estou falando aqui, ó. Monteiro, Ormes, todos são espíritas, que estão aí até hoje. Então, o que eu fiz? Escrevi uma carta e coloquei nos 2 jornais, que era aquele que eu publicava, etc. E era para publicar nos outros que andaram publicando. Isso não foi feito, mas não precisou. Depois que saiu a carta aberta, todo mundo ficou quietinho com aquilo. Eu queria saber o que eles se opunham mais, porque se opunha mais que eu estava falando de projeciologia e o processo da consciência e falando que o espiritismo precisava de uma reforma, acabar com esse negócio de kardecismo, de doutrinação. Lá na carta aberta, eu explico o que eu achava que seria bom. E outra coisa que eu sempre achei era fazer, por exemplo, um resumo dos livros de Allan Kardec, que eu chamava de Pentateuco Espírita. São 5 livros. E o livro mais sério lá é o livro dos Espíritas, mas eles não seguem isso, eles seguem o processo da igreja, do catolicismo, do cristianismo, de J. Cristo, que aí apareceu o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece de Allan Kardec e tal. Então, eu achava que devia fazer um livro chamado Bases do Espiritismo,
para regrar o processo e acabar com esse negócio de doutrina kardecista, porque Allan Kardec ficou com uma doutrina de Allan Kardec, o espiritismo, e não é. Era o estudo do espírito em si, a espiritologia. Mas Allan Kardec não teve tempo, ele estava doente, morreu logo. Ele não teve tempo de explicitar isso, ficou aquela confusão. Então, essa confusão, eu vi que não tinha saída. Por mais que melhorasse, não tinha jeito, porque já tinha feito uma tradição. E o que está aí? Ó. Quando eu deixei o movimento espírita, eu falei, Chico, ó, você vai melhorar muito. Você vai fazer tudo aquilo que você quer. Você quer a santificação, você vai ficar na santificação. O seu nicho está constituído. Tudo que eu pude, eu fiz para te ajudar em 10 anos. Agora, você vai conseguir. Agora o espiritismo vai para o buraco. Ele vai ficar cada vez mais faccioso e uma seita cristã igual às outras. Vai ser uma seita evangélica, uma seita do cristianismo. Ó, tudo aconteceu do jeito que eu falei. E eu ainda falei para ele, ó, tudo indica que as coisas que estão aí, até Umbanda é capaz de crescer mais do que o espiritismo. E muita coisa de lá para cá, a Umbanda cresceu mesmo. A Umbanda e essas crenças sincréticas, essas seitas sincréticas, religiões sincréticas que tem aí de base africana, elas cresceram mais do que o movimento espírita. Hoje eles estão achando que tem milhões aí de espírita no Brasil. Mas tem, deve ter crescido, mas em relação com as outras coisas não cresceu tanto, não. Preciso de ver como é que está o IBGE sobre isso, que eu não sei, eu não estou atualizado. Agora, o meu caso é o seguinte, eu queria era defender certas posições, porque eu sou contra o processo de você se defender, porque o que interessa é defender as ideias. Mas a hora que eles começaram a ir contra as ideias da gente, aí eu entrei. Não, isso aí não, basta. Vamos parar com isso. E depois que eu escrevi essa carta aberta, eles ficaram com medo, todo mundo colocou o rabo entre as pernas, guardou a viola no saco, ninguém falou mais nada. Agora, eu tinha que fazer isso, eu não tinha outra saída. Porque eu sou uma pessoa séria, eu dedico minhas coisas com sinceridade. Eu não estava brincando com nada, nem no espiritismo, nem fora do espiritismo. Agora, não briguei com ninguém. Nunca dei tapa na cara de nenhum deles. Por que é que estão reclamando de mim? Isso é eu pensando na ocasião. Tinha que dar um jeito. Eu disse, não, vamos colocar o pingo nos is. Mas eles não chegaram a contestar a projeção, porque eles mesmo falam em desdobramento, a projeção em si eles não criticaram. Não, mas eles não falam isso, porque não pode falar em projeção. Se começar a falar muito de desdobramento, acaba com o espiritismo. Eu falava isso no movimento espírita. Escuta, existe aquele capítulo, se não me engano, é o 5º capítulo lá do Livro dos Espíritos, que é da emancipação da alma. É a projeciologia pura. Agora, os espíritas não tocam nisso. Agora, Allan Kardec foi o primeiro que falou nisso. Mas ele não teve tempo, ele não uniu as pontas, não deu tempo, ele morreu logo. Ele trabalhou mais ou menos, foi só uns 14 anos mexendo com o espírito. Depois morreu. Ele já estava doente, já tinha uma certa idade. Outra coisa, ele morreu em 1869. Ele viveu mais ou menos 65 anos. Foi mais ou menos do ano, quando ele inteirou 51 para 52, até mais ou menos 54, por aí, com 54 anos de idade, que ele viu isso. Então ele não teve tempo, e ele era doente. E era muita gente contra, né? Porque era normal. É muita gente que era contra ele. Ele teve que sair para fazer debate público, para defender as ideias. Ele andou fazendo viagem, mas ele já não tinha muita capacidade para se deslocando nem nada. Entende? Ele era mais assim, retaco, e tinha um problema de saúde. Agora, ó, eu sei de muita coisa dessa história, até mais do que eles contam por aí, por causa das minhas retrocognições. Eu estava fora do corpo, eu vi muita coisa disso aí. Agora, era uma briga danada, e a coisa mais séria que influiu em todo mundo foi a Revolução Francesa. Isso tudo ainda estava sobre uma influência muito forte da Revolução Francesa. Eu sei, a Revolução foi no século XVIII, eu sei. Mas ó, o negócio repercutia muito. Outra coisa, é Paris. Isso tudo aconteceu em Paris. Eu sei que Paris sempre foi um problema, porque o negócio é tudo um conservantismo danado. Vocês não veem. Eu já fui a Paris muitas vezes, mas eu nunca fiz muita força para mexer com nada de espiritismo lá. Eu não sou bobo.
Eu vi o que aconteceu. E outra coisa, quem está lá agora está usando o prestígio das gerações passadas, dos ancestrais. Porque essa turma que está em Paris hoje é muito fraca. Mas, agora, a turma boa, tudo já dessomou, tudo já foi embora, desde o século XIX. então, eu posso concluir que o Kardec, pelo que você falou, ele estava acima desse pessoal patrulheiro? Ele Estava totalmente. A ideia dele era boa, mas, coitado, ele errou, né? Ele errou totalmente a hora que ele viu que a Revolução Francesa, com tudo que estava lá, ia acabar com todas as ideias que tinha lá no Livro dos Espíritos. Então ele lançou mão da prece, começou a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, depois começou a fazer a Gênese. Outra coisa, ele estava criando até o credo espírita. Ele mesmo levou o negócio para a religião. Quer dizer, ele errou totalmente. Que não é por aí. Agora, é que a maioria daqueles espíritos também que se comunicava, tudo era religioso, né? Ex-bispo, ex-não sei o quê, ex e aquilo. É o espírito da verdade, que eles achavam que era Jesus Cristo. É uma opção de coisa, assim, nesse sentido. Outra coisa, uma opção de padre, uma opção de sacerdote. Por quê? A Europa. Como é que é? Ainda bem, a coisa podia ser pior se ele estivesse na Itália. Se fosse um italiano que estivesse fazendo isso, sua terra lá. Mas a máfia do Vaticano seria um negócio de doido, né? O troço seria pior. Mas fala. O Kardec ele estava inacessível, por exemplo, não poderia ter tido alguma inspiração para ele não fazer aquilo? Ele teve uma opção de coisa, mas não resolvia, não. Ele estava se defendendo nas últimas horas, ele estava afadigado. E, por exemplo, agora, a mulher dele era muito boa. Às vezes a mulher dele tinha até mais acesso do que ele, mas ela não pesava na balança. Depois que ele morreu, ela tomou conta da coisa. Fez a opção de coisa, mas não resolvia, né? Já estava tudo assentado. Porque só ficou ele. Você não vê falar na mulher de Allan Kardec. A mulher de Allan Kardec era tão grande igual ele. Ela fora de sério. Como consciência. O Zéfiro não tentou fazer alguma intervenção? O Zéfiro era fichinha, né? Como ele falou, era espírito familiar. Não, mas não era amparador. Mas não assim, podia, através... Não era serenão. Eles tentaram, mas não dava. Gente, o que já se tentou fazer com as coisas... Você sabe disso. É aquele negócio do Roberto Marinho, a hora que chegaram para mim lá no Centro da Consciência Contínua. Dá um pulo, vai lá. O homem é o presidente do Brasil. Entra presidente, sai presidente, ele continua super presidente. O tempo todo era ele que mandava. Vai lá e fala. Eu saí, fui lá, na mansão dele. A hora que eu cheguei, eu vi a barragem que havia com tudo... Como é que é o nome disso? Blindagem. Lá... no lugar dele. Eu falei assim, eu não vou entrar nisso. Agora, o homem era bom, ele tinha uma certa assistência, uma assistência pequena. Ele só pensava em dinheiro e a comunicação com o jornal, o Globo. Era o negócio dele. Então, como é que você faz? Na idade, já estava de idade. Você sabe que nos últimos anos da vida dele, falavam com ele sobre a idade dele e falavam que não ia morrer. Né? Fazia piada. Não, eu vou viver para sempre, você não precisa ter medo. Ele viveu 99 anos. Mas viveu muito tempo. O homem era forte, sério. Professor Valdo. Sim. Na página 101, 1986. Proposta da teoria da interpretação grupocármica. Foi ainda no Centro de Consciência Contínua. Como é que foi essa... O que é ali que você está falando? 1986, página 101. Sim. O que é? Proposta da teoria da interprisão grupocármica. Como é que foi essa... Onde é que é? Teoria da interprisão grupocármica e respectivos corolários. Isso foi em 86. O que você quer saber? Mas, como é que você chegou a essa... Foi no Centro de Consciência Contínua ainda? Ideia. Aqui, interprisão grupocármica é matéria do curso intensivo. Sim. Vocês não lembram, porque muitos de vocês sepultaram as ideias, porque não quiseram nem entender isso. Sepultaram tudo. Isso é antigo. Mas é o processo da inseparabilidade grupocármica. Entende? Isso é o óbvio. Agora, eu já sabia disso tudo. Aqui tem umas coisas horríveis, aqui nessa cronologia. Eu não gosto nem de ler. São os meus fracassos.
Quando você... É muito fracasso que tem aqui, meu. Dá uma pena danada do Valdo, sabe? Foi no Centro de Consciência Contínua ainda. Aqui que eu vejo, hein? No Centro de Consciência Contínua ainda, que você trouxe essa Não, o proposta. problema é que eu vejo o Valdo aqui em várias épocas. Você está entendendo? Entendi. E o problema mais sério é esses, na hora que eu falo aqui. Quer ver? Tem umas coisas horríveis. Tem uma aqui, se não me engano, é 1946, quando eu tive aquilo. 1946, lançada pela primeira vez, sem maiores resultados práticos, na SOCIM, a Teca Conscienciológica da Invex, Invexologia, já autopesquisada por este autor de maneira teática. Eu tinha 14 anos. Tá certo? Isso foi um fracasso. Agora, veja, eu já tinha feito uma coisa muito séria. Porque eu, já aos 14 anos, me vacinei. Eu já sabia o que é aquilo. Não adiantava mexer com aquilo, tinha que esperar. Foi aí que apareceram os amparadores. Não, espera, você tem que esperar umas novas gerações aí, senão não adianta nada. Eu peguei alguns parentes meus e meus amigos, homens e mulheres. E tinha umas moças que gostavam demais de mim. Então eu falei assim, quem sabe que através do heart, quer dizer, do coração, a gente vai. E comecei a explicitar tudo o que era a Invex e a situação toda. Só faltava me bater. Agora, 4 anos depois, quase me lincharam, porque eu estava defendendo a hipnose. Isso tudo em Uberaba. Tudo meio universitário. Lá não era tanto universitário, era mais ginasianos, curso científico, curso secundário, entendeu? Mas estava caminhando para aquilo. Agora, em 46, eu já tinha muito contato por causa do ginásio. O ginásio era muita gente. O Mário acionou que lá veio gente de tudo quanto é lado do Brasil Central para estudar lá. E nós ainda tínhamos, em 46, o internato. Eu era internado. Mas naquela ocasião, em 46, eu comecei a trabalhar para pagar meus estudos. Eu tinha, o ano de 46, quando começou, eu tinha 13 anos. Eu comecei a pagar meus estudos por mim mesmo. Alguns anos depois, mais ou menos, uns 4, eles me deram a primeira caderneta de trabalho, carteira de trabalho, assinada. É tanto que aos 51 anos, eu fui aposentado pelo INPS, porque não tinha outro jeito, tinha que ser mesmo, era forçado. Né? 35 anos, pagando o INPS. Entendeu? Bonitinho. E outra coisa, a gente recebia muito pouco, porque naquela ocasião eram 11 salários mínimos que se pagava o máximo. Eu pagava até mais do que isso. Era o máximo, o tempo todo. Quando eu acabei. E mesmo assim a gente recebia muito pouco. Agora, de qualquer maneira, é uma beleza, né? Eu não fiz nenhum seguro sobre esses processos, nem fiz nenhum caixa sobre essas coisas. Então eu comecei a trabalhar tudo. Agora, em 66, eu fiquei na estaca zero de novo. Aí montei meu consultório. Quando eu inteirei lá, estava entrando os 36 anos, eu já tinha meu $1 milhão guardado. Já entende? Que eu peguei o dinheiro que eu recebi no consultório, aquelas coisas todas. Comecei a aplicar na Bolsa. E antes eu tinha estudado no Wells Fargo Bank, que é esse que agora comprou um lá, porque esse aí é grandão, esse aí eu conheço o banco. Esse aí é forte. E outra coisa, e no Wall Street também. No Wall Street eles me levaram, uns caras me deram uma geral, o que era a stock market, como é que entrava, como é que analisava o balanço. Então eu tive a primeira noção de economia, porque eu nunca tinha estudado nada disso. Uhum. Agora, isso tudo foi porque em Hollywood também me ensinaram isso tudo. Foi do jeito que eu fiz o tipo, eles falaram assim, você tem que fazer um pé de meia por você. Você tem que ser independente, senão não adianta nada. Se você sair de branco e não tiver independência dentro de você, o povo te engole. Vão te arrastar, você vai virar João Bobo. Eles vão fazer piada a seu respeito, a respeito da sua pessoa. Eles tinham razão. Então eu tinha que fazer o meu pé de meia para ser independente, para falar o que eu bem entendesse. Porque uma pessoa sem dinheiro, e por baixo, underdog, como eles falavam, underdog, que é o nome. Quer dizer, underdog é o cri-cri do germe do cachorro. Vocês estão entendendo bem?
É o underdog, é que está por baixo do cachorro. Então, assim, você não pode ser underdog. O troço você tem que ficar na média, para brigar no nível correto da sociedade que é patológica. Uhum. E foi o que eu fiz. Agora, Valdo, aqui em 46, você já usava a expressão inversão existencial, no caso, né? Em 46. Não, era mais ou menos isso. Não era exatamente mas essa eu tinha que expressão. explicar muito para a meninada. Eu falava que era um processo da pré-aposentadoria. Pois é. Só para dar um impacto. Pois é. Por quê? Porque antes da aposentadoria eu explicava desse jeito. Olha, vocês vão esperar a aposentadoria para fazer assistência? Vamos começar a fazer agora. Aí as pessoas perguntavam, a meninada, os rapazes e as moças, mas como? Eu não tenho nenhum pé de meia ainda. Eu não tenho nem meu currículo formado, eu não tenho nem diploma. Eu falei assim, pois é. Concomitantemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, já vai começar a fazer assistência. Você vai ter muito mais assistência para entender as coisas, você vai crescer a sua cabeça, o corpo mental vai expandir. Mas não adiantou nada. Agora, veja, isso tudo é bem antes do Chico Xavier, tá? Eu só fui conhecer o Chico Xavier em 55. Comecei a trabalhar com ele em 56. Bom, mas a minha questão é o seguinte, aí em 1983 você faz a carta aberta aos espíritas. Sim. Eu li essa carta e você usa todos os termos lá técnicos já, praticamente de conscienciologia. Não, de ver os boletins. Sem nem... Só o boletim aí está falando quantos? Eu acho que foram 83 que eu publiquei. Mas eu fiz, ao todo, são 88. Pois é. É que 5 a gente deixou de publicar. Porque eles mandaram a carta para mim me dispensando do jornal. Mas a minha pergunta é o seguinte, então você passou de 46 até 83 pelo movimento espírita com o vocabulário do movimento espírita, sabendo que você não ia usar por muito tempo? Não, mesmo no movimento espírita eu comecei a usar os meus termos da projeciologia. Agora, fiquei num meio termo, porque senão o povo não me entendia. Se eu começasse a falar para aquele povo isso que eu estou falando hoje, ninguém me entendia. Então eu tinha que mesclar a terminologia. Isso é que eu chamo, o estudo da orismologia. Orismologia, que é o que a ciência usa, mas é muito pouco cientista que sabe o que é orismologia. Tem uma nossa amiga que está defendendo um negócio de terminologia aí, na universidade. Ela chegou, me mostrou os dados e falou assim, está faltando a coisa mais importante aqui, a ciência que você está estudando, você não fala nisso. É bem possível que o seu professor e orientador nem sabe o que quer dizer isso. Agora, leva para ele, o AI já tem orismologia, mostrei para ela onde é que está. Leva para ele e fala, essa aqui é a ciência da terminologia. Mostra para ele, ele não está sabendo. Agora, veja, literatura, muito fraco, né? Tudo é superficial. Não há pesquisa do ponto de vista de racionalidade. É uma arte literatíssima. Então, é um problemão. Agora, vocês estão entendendo? Isso aqui é uma parte da cronologia, uma parte histórica da coisa, a historiografia da vida da gente, a minha vida está nisso. Agora, essa cronologia, eu estou nisso muito antes. Tem uma expressão na história que fala, não, ele já era muito antes. Sabe como é que é? Tem um negócio desse, nisso aqui serve para mim. Quer dizer, antes de ser, eu já era. É assim que eles falam na história, não é isso? Antes de ser, ele já era. É assim que eles falam. É o meu caso. Pois é. Ovo. Eu queria saber quais os critérios que você utilizou para fazer a cronologia e inserir dados tipo a tudo percepção... aquilo que chamou atenção mais. E tudo aquilo que serviu de pedestal ou de pilotis para construir a projeciologia. Por exemplo... Agora, vendo que a projeciologia seria um embasamento para a conscienciologia. Foi isso que eu coloquei aqui. Mas, por exemplo, você não colocou assim, tipo, o lançamento do Phantoms of the Living, que fala muito sobre não, projeção, se eu aparição... colocar, eu ia fazer um livro só isso. Sim, mas não era mais... colocar o essencial. Mas não era mais essencial, por exemplo, do que esse aqui falando da percepção dermo-óptica? Na minha época, tudo que eu coloquei, isso aqui é mais sério. Por exemplo, a quase-morte é mais importante que isso tudo. Você falou muito... E outra coisa, foi tudo para o buraco, do jeito que eu estava pensando. O Morse falou isso lá em Belo Horizonte. Que eles lá, vocês sabem o que é que ele falou? Ele falou que lá na Andes, que é a Yandes, que está escrito lá, a Andes, que eles lá, que tem os 4 elementos que comandam aquilo, mais ou menos, a parte deles, é os que sobraram lá dentro.
e que eles levaram tudo para o misticismo com o seguinte princípio: ninguém combate ninguém aqui dentro. Então não há nenhum processo, nem critério de refutação ou de crítica. Eu não critico vocês, vocês não criticam a gente. Então os principais chegaram a esse acordo. Então acabou. É tanto que eu nem estou assinando isso já faz alguns anos, eu parei com tudo. Porque estava caminhando tudo para a mesma coisa de Allan Kardec. Tem que fazer média. Então vamos levar para a santificação. É o salvacionismo, é o igrejismo, é a Igreja Católica de novo. É que eu te perguntei porque você sempre fala também do Phantoms of the Livre, da importância científica que teve na época. Pois é. E aí você não tem inserido, e tem inserido, por exemplo, esses dados sobre dermo-óptica que, não, a meu ver, não é... Isso aí, eu falo na bibliografia. A bibliografia tem essas coisas todas. Aqui ó, tem o essencial daquilo que eu julguei que fosse muito importante. Você tem coisa aqui muito mais séria que você devia te perguntar. Por exemplo, o que é que está fazendo aqui? Em 1939, o russo Semyon Davidovich Kirlian reapresenta as controvertidas irradiações eletrográficas. Sim, eu acho isso importantíssimo, por causa do processo da energia. Uhum. Ele tentou, fez força. E depois mudaram os nomes, fizeram um monte de coisa. Agora, do ponto de vista histórico, entende, Gabriel? O que eu encontrei de mais sério é isso que está aqui na ocasião. Por 19 anos pesquisando isso aí. Eu não julguei fora nada, não. Foi tudo estudado. Agora, tem coisa que você vai olhar, você não vai entender, mas dentro daquela contemporaneidade, no Zeitgeist, naquele momento evolutivo, isso aqui é que mandou. E eu tinha que fazer a cronologia baseada nisso. Você tem que lembrar que a partir de 1946, que é o processo aí da INVEX, para cá, eu vivi isso tudo, né? Com esse corpo que eu estou falando. E outras coisas eu vivi antes, com outro corpo, outros corpos. Tem isso. Agora, eu era consciente disso tudo, mas não podia pôr nada aqui dentro, senão eu ia colocar muita coisa que eu sei. Eu ia ampliar isso tudo aqui, dá para fazer um livro. Teve uma pessoa que pediu para mim, faça um livro só disso. Eu falei assim, não, agora não dá, isso aí já se tornou secundário, porque eu tinha que trabalhar, eu dediquei muitos anos à projeciologia. A hora que eu parasse, era para parar mesmo, foi o que aconteceu. Hoje eu volto, mas é mais uma especialidade. Mas eu não estou dedicado o tempo todo, em tempo integral, né, full time, à questão. Agora, que pergunta aqui. Os fatores preponderantes do fenômeno da projeção seriam o autodiscernimento e a lucidez consciencial? Sem dúvida, são dos maiores. Mas tem uma outra coisa séria, que é a cosmoética evolutiva, ou a evolução cosmoética. Se a resposta for sim, como ocorriam as projeções da antiguidade, visto que o homem não possuía consciencialidade? As projeções eram todas de bicho. O professor poderia comentar a possibilidade de, no futuro, ocorrer a utilização de aparelhos que facilitem a projeção, substituindo assim a vontade? Olha, eu não sei. Vamos ver. Tomara. Oxalá. Né? Vamos fazer força. Vamos ver o que dá. Agora, eu ainda não vi aparelho nenhum melhor do que a vontade da pessoa e a consciência em si. De modo que, como nós estamos mexendo com consciência, eu acho que aparelho, no fim, sempre é besteira. O processo nosso é a vontade, é aquilo que você quer, o pulso, é a definição, o critério, a decisão, a determinação, pessoal. Eu acho isso mais importante que toda essa bobajada que tem aqui do Maya, quer dizer, da ilusão da matéria. Isso tudo é bom, mas é secundário. Em 1979 foi lançada a técnica do estado vibracional, citada na página 100 do verbete de hoje. O professor utilizava essa técnica antes de 79? Sim, eu já utilizava de vidas anteriores. Pelo fato de pesquisar a respeito do assunto, o professor teve conhecimento de muitas outras técnicas. O que diferencia o EV das demais técnicas? É que ele funciona mais, é só se olhar. Agora, ele já vem das minhas vidas anteriores. Técnica é o seguinte, ela é boa se você chegou a fazer e executar. Se você incorporou isso à sua vida e ela deu resultado, arranja uma que seja melhor do que o EV, que eu pego na hora. Mas não tem outra, me arranja. Faz quantos anos que eu estou falando isso? Dezenas de anos, só nessa vida. Ninguém nunca me arranjou uma outra melhor. Outra coisa, tem um cara que falou para mim, logo que viu o EV, falou assim, Valdo, você pode dessomar, arranja outro corpo, porque esse aí já cumpriu o que tinha que fazer, só com estado vibracional. Entende? Em parte eu tinha razão.
Mas não é bem assim, né? Tem muito mais coisa para fazer. Se o processo de energia só já tivesse resolvido o problema da Terra, já teria resolvido. Muita gente já passou, muita gente mexe com energia, e a vida energética. Mas quer dizer, na literatura projeciológica existe algum caso de projetabilidade no qual a pessoa passou meses projetada, estando em coma, e depois retornasse com todas as lembranças projetivas? Todas não, algumas sim. Eu mesmo tive isso. Tem um monte de gente que eu já vi. Mas todas não. Porque no coma, de vez em quando, tem que sustentar a situação. E não é só isso. A gente vê, tem uma experiência mais séria do que isso. A gente sai do corpo. E se você vai para uma projeção mais prolongada, ou dentro de determinadas condições de distância, ou através do corpo mental, ou levando mesmo o psicossoma mais lastreado, quer dizer, então, a situação é difícil. Você tem que ir, de vez em quando, você tem que voltar para alimentar o seu corpo, mudar a posição, acertar o processo físico, estático, ou qualquer coisa dele. De modo que, na questão do coma, essa situação é mais grave ainda. Então, de vez em quando, a consciência tem que vir ali, ficar perto para alimentar o corpo com alguma coisa, para não perturbar mais, porque não pode ficar só de cérebro vazio o tempo todo. Eu não sei, por exemplo, tem uma pergunta que eu poderia fazer que eu não sei. Se alguém quiser pesquisar, está aí, uma coisa terrível. Quanto tempo um cérebro humano pode ficar vazio de consciência? Mas fala. Valdo, na página 100, em 1982, em novembro, é o último 1982 ali dos 3. Você fala do artigo do Sebastião Mendes de Carvalho. Sim, é um advogado, meu amigo. É. Ele era apaixonado pelas coisas aí do Ramatiz. Certo. E Bom, gostava demais de natureba. Nessa a repercussão pelo primeiro artigo na imprensa de uma forma geral. Foi isso, toda a gente conversando, etc., falando as coisas, ele foi escrever. E você cita também a questão do boletim de projeciologia. Ele tinha chance de publicar isso na revista. Eu dei entrevista na revista, eles não publicaram. Não publicaram. Foi por isso que o dele saiu primeiro, entendeu? Agora, a minha questão é a seguinte, dentro dessa linha também não valeria a pena incluir a Planeta Especial que você escreveu de capa a capa? Não, isso foi depois, mas isso era meu, né? Eu não quis colocar coisa minha. Mas também, todo mundo já mas conhece. foi uma... Olha, ponto de aquilo vista que eu falei de- para você, foi. Essa aí deu Uma boa pulo repercussão, né? terrível. Ela, em certas Como coisas, grande ela mídia, deu tanto Walter. igual a Shirley MacLaine. Então, e você até falou da expectativa Ela da deu tiragem. tanto igual o Lobsang Rampa. Ela deu tanto, ou até mais, do que o Castaneda. Que aquela foi em Porque 1980, todos esses me ajudaram. foi em 1989, a primeira edição. Eu acho que, do ponto de vista de mídia, Não, de imprensa... aqui tem um monte de coisa que você pode pôr. Mas Valeria agora, a se pena. for olhar a bibliografia, tem que colocar centenas de obras aqui. Não são só essas que vocês estão falando. Não. Tem muito mais coisa aqui dentro. Tem muito mais obras. Eu tenho que olhar aí a minha Porque listagem. essa, o título, Outra coisa, inclusive, a hora Viagem que a Astral, gente né? publicar a terceira bibliografia, vai ter isso tudo para dar com pau. Quem quiser vai poder estudar tudo, que vai ter muito mais. Eu, para mim, já está chegando mais ou menos a 10 mil. A terceira bibliografia. A terceira bibliografia. Agora, Val, 10 mil fontes. Outros dois itens que Com o tempo ela vai chegar nisso. Outros dois Quanto que é que tinha lá a última vez que eles estavam levantando? Pois é, já digitado já tinha mais de 7 mil. Outros dois pontos que a Mabel lembrou, um é o Fórum de EQM, talvez seja o caso, que o Peter Fenner, lá em São Paulo. Sim. E o outro, o Laboratório de Técnicas Isso foi Projetivas. É 96. Não, mas esses são antigos. Eu quero agora saber de 2002 Então, pra cá. agora de cá, depois de o laboratório aqui, quando foi lançado, não vale a pena colocar? Laboratório Técnicas. sei não, mas isso aí já... E o, Gente, se for colocar, dá um livro. Mas, Esquece Paulo, isso, não adianta. o laboratório é uma coisa específica, Valdo, para projeciologia. Sei, mas olha, isso... E o Congresso? Não é só um laboratório. Professor, Nós fizemos de cara Mas é o 16. primeiro. Mas é o primeiro. Sei, mas e o primeiro Congresso Brasileiro em Brasília? Mas está aqui. Em 91. isso tem aí. Esse tem. Coisa. Sou Valdo. Aqui.
Na página 100, no quinto parágrafo, 1980, proposta a teoria do megaparadigma cosmoético, a cosmoética, popularmente moral cósmica, abrangente, cosmovisiológica. Como é que foi o lançamento dessa proposta? Como é que o senhor fez? Quinto parágrafo, 1980. É primeira datação, 1980. Proposta da teoria do megaparadigma cosmoético, a cosmoética, ou popularmente a moral cósmica, abrangente, cosmovisiológica. Como é que o senhor fez essa proposta? Isso aí, onde foi? Eu fiz a Como proposta pública e fiz também escrevendo. Tem coisas minhas que eu escrevi. Por exemplo, se pegar meus artigos, as coisas todas que eu escrevi, tem estudo e muito mais coisa que vocês não sabem. Mas teve algum local específico que o senhor fez essa proposta pública? Porque isso foi antes do Instituto, mas você tem que lembrar que eu já escrevi em jornal, já mandava as coisas para tudo quanto é lado. Outra coisa, teve período que eu ia até em centro espírita para falar, porque eles me convidavam. Então foi e outra coisa, eu ia a São Paulo, você esqueceu disso. Em 1980, eu já estava preparando as coisas para fazer o Centro da Consciência Contínua lá em casa. Em 81 a gente já fez. E outra coisa, eu já estava com o livro Projeções da Consciência pronto. Quase pronto. Já estava praticamente pronto. Professor. Eu demorei até publicar o Projeções da Consciência. Que as projeções foram de 79, né? Pois é. Professor. Agora já estava pronto. Já estava pronto. Já. Eu queria que o senhor me mostrasse onde é que o senhor colocou o Congresso Brasileiro, que eu não vi aqui. Isso aí depois vocês olham. Não, mas não tem. Não tem. Está falando uma porção de coisa aqui. Primeiro Congresso Brasileiro de Projeciologia em Brasília? Não, eu não estou achando. Não, tem outro. Eu estou falando o Congresso em Brasília. Não, no Brasil já não colocou. Acho que é o primeiro Congresso brasileiro. Esse aí eu acho que não tem. 91. Não, está aqui, ó. Que é importante. Está aqui primeiro. Realizado o primeiro Congresso Internacional de Projeciologia em 1990. Esse é que manda, o resto tudo o brasileiro não é irrelevante? Seria isso? Mas é que tem outras coisas que foram feitas. 91... Em 87 tem menção na página 101. Não, esse aí foi um dos troços mais sérios que teve. Esse 87, porque eu defendi o negócio na Unicamp. Foi lá que eu falei com os caras, eu agora posso dessomar, que vocês agora tomam conta. Não preciso de mais nada. Isso foi em 87, depois que eu lancei o livro sobre projeção, projeciologia. Agora, isso aí foi antes de fazer o Instituto. Agora eu falo, 88, 16 de janeiro, o Instituto. Está aqui também. Agora, gente, muita coisa pode ser acrescentada aí. Mais tarde, vocês podem estudar aí e vão ver o que a gente põe. Agora, não pode prolongar muito isso, porque senão ninguém vai ler. Tem que ser só o filé mignon, senão não dá certo. Pode falar. Professor, a fundação da cooperativa, em julho de 95, sim. Ela é cooperativa de colaboradores do Instituto Internacional de Projeciologia, COIP, na época. Ela não seria um marco também para consolidar? Foi, se nós formos olhar, essas coisas todas foram. Entendeu? Mas eu... Porque se fundou outras instituições. Mas historicamente a gente pode aumentar isso tudo aí. Fazer uma coisa enorme. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a coisa mais séria é que nas bibliografias vão ter isso tudo, inclusive as coisas da cooperativa, do CAE, que tem tudo. Que a coisa mais séria, por exemplo, tem uma que eu não coloquei aqui, que é a Cognópolis. Aquela primeira vez que eu falei sobre Cognópolis foi publicado no jornal aqui do CAE. Isso não está aqui. Mas isso devia estar aqui. Assim, mais sério, eu não sei se está. Eu acho, eu estava para colocar, mas não sei se eu cheguei a colocar. Não tem. Esse aí é muito mais sério. Mas o senhor vai fazer a cronologia... Você lembra que tem até uma foto sobre a Cognópolis, tudo no jornal. Nós temos as coleções, tudo aí. O senhor vai fazer a cronologia da Conscienciologia também? Aí, não, provavelmente... Eu tenho ideia, isso, nós já temos alguma coisa lá, mas agora, o caso é que eu estou deixando a coisa caminhar mais, né? Isso aí, no fim da enciclopédia, quando tiver lá uns 1.900 verbetes, eu vou estudar. Porque tem muita coisa para ver. Por exemplo, eu tenho que colocar esses livrões todos que eu tenho. Como é que fica? Eu não sei. Eu estou fazendo a coisa para ver. Daqui uns 4 anos, eu calculei mais ou menos 2012, para estudar isso aí. Para chegar e dar o lance final, bater na mesa, sabe? O que a gente vai fazer com a enciclopédia? Que é muito material que tem para colocar. Vocês têm que lembrar
que eu tenho todos as publicações do Boletim de Projeciologia. Lá tem a opção de coisa que divide por aí. Outra coisa, nós temos todas as coleções do Jornal do CIAEC, que é uma das coisas mais antigas que nós temos, tudo quanto é jeito. Você que fazia tudo isso aí. Então, isso tudo está aí. Outra coisa, nós temos a coleção de toda a consciência, a coleção do Journal. Quer dizer, tem muita coisa que pode tirar daí. Só aí eu estou falando 4 fontes mais sérias nossas, para a gente ampliar isso, se quiser. Professor, uma coisa que chama atenção é que pula aqui do ano 100 para o ano 1743, né? Sim. O que você atribui, assim, principalmente, que teve esse gap assim, tão grande de... Não é que teve esse gap. Na verdade... O processo é que havia uma opção de coisa, mas não interessava. Historicamente, o que fixou foi isso aí. Será que foi mais, assim, questão da... É o que interessa. É o que interessa. É uma outra questão aqui. 1743, em Estocolmo, o Diário Espiritual do Swedenborg. Foi a coisa que eu achei mais avançada que tem. Esse homem era fora de série. Foi o primeiro que falou em ectoplasmia sem falar. Não foi ele que criou o nome. Quem criou o nome foi o Charles Robert Richer. Isso já no século XIX. Agora, nesse período deve ter tido algum outro fato Não, que... teve um monte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, que eu queria... Eu dei o que tem. Quem quiser que vai estudar. Que não, tem e deve muito ter mais tido do que coisa isso. também de livro que sumiu também. Outra né? coisa, eu dei 347 antes da era nossa atual. Depois eu passei para 79. Você não viu essa? Depois vai para 100. Depois de 100 vai para 1743. De propósito. Eu coloquei o que interessa. Agora, ó, eu coloquei aquilo que eu segui. As coisas que eu segui estão aí. Uma outra questão aqui. O senhor poderia falar mais um pouco mais sobre... Tem um cara que chegou para mim e perguntou para mim. Eu quero só falar para vocês. Eu não sou nada disso, não. Ele falou assim, você foi o Arisdeu, né? Que está bem dentro do, né? Bem dentro do recado, né? Devia ser o Arisdeu que devia estar aqui, e não eu. Não é isso? Então é você. Você é o Arisdeu. Por isso que eu coloquei os troços aqui. Ó. São coisas que eu tenho relação. O Arisdeu de Solis. Mas não fui Arisdeu, não. Eu não fui, nenhuma coisa nem outra. A gente ajudou. Uma outra questão, professor. É na página 98, em político... Pois é, não estou, de modo algum... Censura. A página 98, em politicologia, o senhor fala de progestiocracia, né? Progestiocracia. Poderia dizer, olha, como é que o senhor imaginou isso? Essa progestiocracia tem outro nome também que eu dou sobre o processo, que é a cognópolis. Tem uns que eu coloco até entre parênteses, cognópolis. A progestiocracia é a cognópolis. Até um certo ponto. É o trabalho que está sendo feito aqui. Esse regime político que nós temos na CCCCI. Agora, tem outros nomes que eu dou, além desse. Você olha depois aí nos verbetes que está falando, tem uns que estão entre parênteses assim, cognópolis. Não, tem um outro. É um outro. Alguma coisa aí mais avançada. Hein? Alguma coisa nesse sentido. Tem algum deles. Lucidocracia? Alguns desses. Eu sei que está lá escrito entre parênteses. São um monte de verbete, tem isso. Um outro item aqui que o senhor não vai dispensar de acrescentar aqui é o CIPRO desse ano, né? De 2008. Não, teve em eu Belo falei, Horizonte. preciso estudar de 2002 para cá, o que é que tem? Como o senhor botou todos os CIPROS, Mas né? preciso de atualizar. Isso aí é só até 2002. Você não colocou claro. Depois, tá bom, beleza. É o que eu falei. Obrigado. O Instituto tem que estudar isso aqui para a gente ampliar. Parou no dia 19 de maio de 2002. Tem 6 anos pela frente. Tem muita coisa. Hein? Já? Eles já ampliaram, né? Porque eu dei isso aqui para eles, eles andaram ampliando. Agora, o caso todo é que esse meu aqui é a base, a original. Você está entendendo? Eu coloquei tudo aqui que tem. Agora, tem muita coisa para se ver nisso aqui, né? E eu espero que vocês enriqueçam essa pobreza que eu arranjei. Com vocês tudo vai ser enriquecido. Agora, outra pergunta. Sugestão. Por que não colocar o nome de argumentódromo no Tertuliano?
Já começou tudo de novo. Não, eu sou favorável ao argumentário. Eu sou mais favorável ao argumentário. O que vocês acham? Eu acho mais argumentário. No paradigma consciencial existem duas realidades no cosmos, consciência e energia. Seria coerente entender a multiplicidade de energias e dimensões diferentes derivadas de uma única energia? É lógico, isso chama energia imanente. Haveria uma unidade que poderia ser relacionada com o paradoxo da unidade? Olha, o problema é energia imanente. É bom você ler o que eu já escrevi sobre isso, que lá tem alguma coisa. Existe alguma hipótese para haver um gap tão grande no ano 100 até 1743 para 99 do verbete hoje, sem registro significativo a respeito da projeção? Olha, é bom você pegar e ter as suas auto-retrocognições e ver o que você me ajuda aí. Tem muita coisa que aconteceu de lá para cá. Outra coisa, vocês todos estavam vivendo em algum lugar, ou na baratrosfera ou fora. Algum lugar você estava, porque todo mundo já tinha lucidez. Isso eu garanto. Olha, a garantia ou o seu dinheiro de volta. Esse aí eu garanto. Esse eu assino. Mas então, Sérgio. Professor, página 102 ali, por favor. Sim. Tem ali o primeiro registro de 94. Com relação aos critérios, eu fiquei em dúvida por que foi colocado aqui. 20% de cientistas convencionais ainda dedicam trabalho e talento ao aperfeiçoamento das técnicas para matar o semelhante. Isso aí é porque, na ocasião, eu colhi os dados por causa dos processos do belicismo. Então, eles calculavam que 20% de todos os cientistas vivos da ocasião mexiam com o processo de belicismo. Armas bélicas, então, Pentágono, o Brasil. Você sabe que o Brasil carrega, atualmente está fazendo até avião de guerra e outras coisas mais. Mas tudo é cientista. Entender a relevância que o senhor encontrou aqui para entrar super relevante. Com a projeciologia. Presta atenção. O que é a projeciologia? É sair daqui para ir para outras dimensões. Os caras vivem mandando gente lá de volta, fora de hora. Tem que chamar atenção para isso. Os caras são tudo doidos. E outra coisa, cientista estão usando a ciência para matar os outros cada vez mais, não é uma loucura? E a gente falando em cosmoética aqui, falando no deserto, não é que é isso? Cosmoética, cosmoética, cosmoética. E eles, matando os outros, não quer saber. Olha os americanos. Escuta, você sabe o caso lá do Clinton? Clinton foi um dos presidentes americanos mais inteligentes, de QI mais avançado que tem. No entanto, entrou na parte animal dele, com aquela Mônica lá, e deu Mônica Gate, que eles chamavam. Eu não quero saber porque é o nome que eles falaram. Mônica K. Gate. Então, veja. Agora, então, veja, é o que tinha, é o nome que tem. Agora, para ele mascarar o escândalo da Mônica Gate, o que ele fez? Mandou que matasse uma porção de gente na África. Você sabe disso. Como é que fica? Isso tudo é. Outra coisa, é esse cara aí, Clinton, o mais inteligente. Se o mais inteligente faz isso, a hora que entrou o Bush, falou assim, ixi, nós estamos perdidos. Vai afundar o império. Tudo tem sua razão de ser, né? Eu falei assim, pode ser que já estão colocando para afundar o império, está tudo certo. Primeiro veio o Clinton, um dos caras mais inteligentes de todos os tempos dos Estados Unidos. O QI dele é acima da média. Agora, depois mandaram o cara de QI mais baixo de todos os presidentes. O negócio dele é de 80, sendo que o pai dele é de 100. Agora, o do Clinton é mais de 140. Isso é eles fizeram. Eu vi isso tudo nos Estados Unidos. É uma listagem. Então, baseado nisso, você pensa bem. Agora, eu precisava de colocar até outras coisas que não tem nada diretamente com a projeciologia, mas só tem que ver. Agora, esse aqui, vocês não acham que o cientista não devia estar cuidando dele, saindo do corpo, cuidando da sua consciência e fica querendo matar os outros? São os burraldos, burrildos e burroides. Eu vivo falando isso aqui. Depois, professor, eu vi uns detalhes aqui, seria até a questão de padronização. Certo.
por exemplo, tem algumas... A maior parte está dizendo no presente, né? Então, lançada técnica é realizada. Tem alguns que ficaram no passado. Algumas não, outras ficaram no passado. Eu não sei se é o caso de padronizar. A revista Consciência, que está ali, o jornal Conscientiology, não seria o caso de o Journal, de indicar a fonte, né? Quem publica, na verdade, ficou solto, né? Lançada a revista... sei não, mas isso aí eu já coloquei assim para chamar a atenção. Que a pessoa vai querer ver o que é. Nós temos coleções inteiras, né? Isso está vigente, em vigor. Tá, e eu fiquei em dúvida com relação à concordância, se, por exemplo, é lançado a obra Journeys, eu não sei se é lançada a obra. E o outro também é o meu caso, é lançado o boletim. Ele é lançado a obra, em 1971, na página 100, por exemplo. Sim, isso aí precisa de arrumar. E o outro é o contrário daí, que é 1987, é lançada pela Yandes o boletim. Acho que é o caso. Em 71 também. É lançada a obra. Aqui é lançada, aí está errado. A obra é lançada. Em 87... Mas isso aí eu preciso de ver como é que está lá. Agora tem umas coisas aí que precisa de acertar. Assim, você tem toda a razão. Eu acho que pegando esse gancho aí na página 100, em 1978, 1981 e etc., onde tem stores, né? Em Connecticut, ou então só Connecticut, para ficar também padronizado. Eu nunca ouvi falar em no Connecticut, ou no estado de Connecticut. No estado, não é no estado, no Connecticut. Então, em Connecticut. Os americanos falam assim, eu também já escrevi. Não, isso em português. Não, pois mas pode, qual o problema? Não, em português, porque você está dizendo aqui. Mas é Connecticut. Em Connecticut, não no Connecticut. Eu posso falar no Connecticut, está tudo certo. Tá, você pode falar, mas não é o usual. Em português está tudo certo. Outra coisa. Então, continuando você pode aqui no 80. Na França ou em França, tudo é certo. Isso depende aí do estilo da pessoa. Não, isso não está errado, não. É porque não está padronizado. Eu achei que você quisesse padronizar. Eu não faço padronizado para chamar a atenção, que é aquele negócio que a gente usa. Tá, então, em 93, no 1993, 1983, na mesma página 100, sim, avaliação. No estado de São Paulo. São Paulo? O que tem? Por quê? Não é no estado de São Paulo, Brasil? Não, é Estado de São Paulo, SP Brasil. Tá, aí você SP põe... SP é a sigla do Estado. Eu sei, mas olha aqui, em outras datas você não colocou o nome do Estado. Isso é proposital? Mas esse aqui é de propósito. Não, porque tem outros que você põe assim, ó... O problema é que tinha que colocar em São Paulo, por causa do meu negócio do boletim, isso aí foi muito combatido. Em São Paulo... 83 edições, foi no Estado de São Paulo, sim. Porque o jornal ele ia para o Brasil inteiro, mas era mais no Estado de São Paulo. Porque no estado de São Paulo já está subentendido que é São Paulo, né, não? Não. Eu gosto de colocar. Você ainda não viu minha bibliografia. Olha os detalhes da bibliografia. Tá, as bibliografias minhas têm tudo. SP, São Paulo, a gente escreve tudo. E por que então você não colocou Rio de Janeiro? São Paulo. Paulo. Depois eu ponho São Paulo, São Paulo. Tá. E Rio de Janeiro, por que não seria, então, RJ? Eu ponho também. Não, mas não está. Em 1986... Não, em alguns lugares não precisa, mas essa de São Paulo eu precisava, porque é só esse lugar que eu publiquei. Não tem padrão. Existe uma padronização, até em bibliografia, que em determinados locais você não precisa nem colocar o Estado. Por exemplo, isso aí é a questão do Rio de Janeiro. Isso é comum você não colocar também. Isso aí não está errado, não. Agora, quando precisa, eu escrevo às vezes pode colocar, aqui, Centro da Consciência Contínua do Rio de Janeiro. Aí eu ponho tudo. Outra coisa, Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Eu tive que fazer várias coisas. Tem que falar que é Brasil ali, né, professor? É bom para deixar claro. Porque esse aqui vai para o exterior. Não é porque traduzir isso. Não, e é o Rio Grande do Sul, tem que dizer que é no Brasil. Aqui. Na bibliografia, não, isso mas aqui, não. Isso aqui não tem jeito de mudar o que está aqui, não. A tradução não pode mudar. Senão vai ficar ruim. Agora, só uma última sugestão, professor. Ali com relação à obra Projeciologia, né, 86, como não há referência das outras edições depois, eu fiquei até com a sensação de que está esgotado, né? Porque o que foi esgotado foi a primeira A Projeciologia edição. vai sair agora a 10ª edição. Isso. E está esgotado mesmo, né? Ou Projeciologia. Hoje mesmo eu tive que arranjar um número, não tem. Hoje aconteceu isso, você está falando agora que aconteceu de manhã. Eu já guardei lá para mandar para uma pessoa o Projeciologia a hora que sair. Ele está entrando em máquina agora. Para poder indicar em qual edição está. Está entrando em máquina. Tá. Não precisa. O processo é ver qual a última. Isso, agora vai última, ser a 10ª. Eles vão colocar todas as edições pela primeira vez dentro do registro das edições,
que é aquilo que eu chamo histórico editorial. Eles vão colocar todas as 10 edições juntas. É a primeira vez que vai ser feito isso. Agora, veja, quem é que esperava que esse livro fosse ter 10 edições? Muita gente ria de mim. Ele fala assim, eu sei, você deu essa primeira edição, porque você sabe que não vai ter outras edições. É uma pena que esse cara todos já dessomaram. Mas, ó, vocês aí, se estão por aí, vocês estão escutando, ó. Eu ganhei a aposta. Eu quero os emolumentos, né? Emolumentos da aposta. Você sabe que quando saiu o livro que eu dei, aquelas 5.000, sabe, exemplares, eles falaram assim, não, você publicou porque você sabe que isso aí é só uma vez só, você não vai ter outra edição. Agora, com 10 edições, querendo ou não, outra coisa, eu nunca mais gastei meu dinheiro para colocar edição nenhuma na rua. Nem essa agora, eu não gastei nada, eu não ganhei nada com os livros. Mas também, depois disso, eu não apliquei dinheiro nisso mais. Eu acho que é uma vitória. Professor, uma edição dessa, em média, quantos livros? Não, é preciso você ver que todas elas têm lá. Você pega depois o livro e olha o que está atrás. Nós explicitamos tudo, porque a gente não está fazendo negócio com os livros. Não é comércio. Então, tudo a gente fala quantos exemplares foi. Pega qualquer livro que tem página 4. A última é a 9ª, né? Hein? A última, a 9ª, aí a gente vê de quantas edições, quantos já foram. Você né? vê, mas é a 10ª, agora ela traz tudo. Eu tenho um histórico editorial. Nós somos das únicas pessoas que fazemos isso. Eu gosto de fazer isso com os livros há muitos anos. Entende? E eu gosto também de publicar as tiragens. O povo não gosta, porque precisa de mostrar que está saindo muito, para vender muito. Eu não penso assim. Eu gosto de tudo explícito, tudo autêntico, tudo transparente. Eu sou da veracidade, da fidedignidade, se for possível, tudo. Eu só não sou mais porque tem certa coisa que você não pode estar mostrando os trafalhos das pessoas. Então tem que calar a boca e enfiar a viola no saco. A ideia de quantas consciências estão sendo atingidas, né? A média. Né? Sei, não, pelo total você sabe. Mas é que esses livrões, eles não podem fazer essa medida, não. Você pode fazer a medida por livro popular. Por exemplo, quantas edições foi feito do Nossa Evolução? Você vai saber quem é que está chegando. Que é o Nossa Evolução que pega o povo novo. Os livrões, aí, os catataus, é só para pessoa mais avançadinha. Eles não foram feitos para isso. Por isso que é que eu fiz a primeira edição do livro grande e doei. Porque senão o povo não ia aparecer. Entende? Não adiantava. E alguns também. Eu tinha que dar o livro porque eles não tinham dinheiro para comprar. Um livro desse sempre é mais caro, né? Você sabe como é que é? É tipo dicionário, tudo é caro. Por que o povo tem pouco dicionário? Porque o dicionário é sempre um volume, é volumoso e caro. O povo tem dificuldade com isso. Eu mesmo, no Centro da Consciência Contínua, distribuí um monte de dicionário, porque o povo tinha dificuldade com isso. Se o povo não vai ler dicionário, tá dando, eles não vão ler meus livros. Essa é a minha política. E eu estava certo. Agora, você olha depois nos livros, qualquer um que você pegar e ver o que é que tem. Página 4, entende? Tem a página de rosto e tem a página, que é a 3, geralmente. E você olha a página 4, que tem lá os dados todos, onde tem o fichário, a ficha do livro, etc. Tal. Ali tem o total da edição. Esse aí explicita tudo. Valdo, na página 101, o primeiro parágrafo, em 1984, como é que você conseguiu publicar no Jornal Espírita, se teve problema em 83, com o pessoal patrulheiro aí, depois você conseguiu publicar essa maturidade extrafísica? Não? O caso aqui é o seguinte, enfatizando a importância da maturidade integral da consciência. Não, porque eles pediram ainda teve o negócio, mas lá, nessa ocasião, ainda estava publicando alguma coisa. Entende? Agora, depois é que o jornal passou para outra instituição. E eles, então, tiraram a maioria do povo que trabalhava no jornal, inclusive eu. Eles mudaram. Você sabe quando muda um jornal? O editorial, o editor-chefe, aquela coisa toda. Então, eles mudaram tudo. Quer dizer que o expurgo veio depois. O expurgo. Foi depois disso. O negócio foi aí. Porque eles publicaram aqui. O negócio saiu no mesmo jornal, praticamente na mesma página que eu tinha o boletim.
Vocês olham que tem a coleção dos boletins todo na holoteca. É só chegar lá que vê tudo isso. O que é bom nessa história é que eu sou uma pessoa que guarda as coisas, né? Qualquer coisa a gente chega no nariz da pessoa, não está aqui, ó. Está tudo publicado. Agora, praticamente essas coisas que são nossas, a gente tem tudo aí. Agora, anos depois, você conseguiu publicar mais coisas no Espiritismo? Não, eu caí fora e não quis voltar mais. Quem não quis foi eu. Quando eles mudaram, eu já também não queria mais. E outra coisa, eles fizeram uma opção de injustiça com isso. Amigos nossos que trabalhavam lá há muitos anos, eles colocaram na rua, houve uma mudança de administração, aquela coisa toda. E eu falei assim, eu não vou entrar nisso, que isso aí já é interprisão Grupo Carmo. Deixa para lá. E outra coisa, eu entrei lá porque pediram para fazer o boletim. E eu saí porque pediram. Mandaram uma carta me dispensando. Então, o meu processo é esse. Eu não sou xereta na história de nada. Fiz o que eu pude. Agora, os artigos criaram muito problema. Mas trouxe também uma opção de gente para o meu trabalho e para fazer o Centro da Consciência Contínua e depois o Instituto. Tem muita gente que ficou sabendo da realidade através esse boletim. Esse boletim me ajudou muito. Agora, foram alguns anos. Eu escrevi ao todo 88. Foram publicados ao todo, parece que 83 mesmo, do jeito que está falando aí. Entende? Mas eu fazia aquilo todo mês, bonitinho, tudo certinho. Outra coisa, atingia muita gente. Depois, a Planeta já há muito tempo queria que eu fosse colaborador deles, que trabalhasse lá também. Então, eu, durante uma temporada, atingi tudo quanto era carta que aparecia. Eles viram o movimento todo que era. Foi por isso que depois a gente fez a revista. Porque aquilo mexia com todo mundo. Agora, naquela ocasião, muita gente já estava interessada, por causa do Lobo Sangue Rampa, depois o Castaneda, e logo depois disso e da revista, não, apareceu, por exemplo, a Shirley MacLaine, esses todos aí trabalharam nessa questão de projeção. Eles ajudaram. Agora, quem ajudou mais foi o primeiro cara lá, mais sério, sabe? Daqueles livros iniciais. O Monroe, ele ajudou bem, mas agora antes dele foi o outro cara, o Maldon. Esse aí esse Maldon era um cara estranho, difícil. Entende? Você sabe que ele tinha um salão de beleza, né? Tinha umas coisas muito esquisitas no negócio. Mas é um grande cara. Esse era dos bons. É gente antiga. Entende? Trabalhando. Agora, para mim, é o seguinte, tem mais gente por aí tudo que não está aqui porque não tem dados. Não adianta falar nas pessoas que não tinha dado. Então, esse eu não coloquei. Eu só coloquei aquilo que tem dado. Tudo aquilo que você pode... É palpável. Você chega a palpa. Isso é que é importante. E aquilo que eu achei na ocasião, pela repercussão, a situação toda, que era importante. Que não é fácil. Valdo, seria de colocar, de inserir na cronologia a publicação do Cristo Espera por Ti, na década de 60, né? Não? Por fazer o link com o Balzac? Ele é mais livre espírita, né? Não tem nada a ver com isso. Eu pensei por causa da relação do Balzac, né? De vir como consciex. Se fosse assim, eu ia colocar a Antologia dos Imortais. Que lá está falando em Serenão. Está descrevendo o Serenão claramente. É antes. Você sabe que lá está falando em Serenão, o Cristo Espera por Ti. Mas agora, a Antologia dos Imortais é um negócio de literatura, junto com Chico, e está falando Serenão. E de uma maneira poética, artística, entende? Com verso solto. Isso é muito mais sério, e eu não coloquei. Professor Valdo, ali na frase enfática, o senhor cita a era projeciológica. Sim. Isso aí teria um início mais fácil de se verificar? Está em andamento? Ela é precursora da era conscienciológica? É a era conscienciológica. Elas são concomitantes? A era projeciológica é a mesma coisa, né? É a nossa. Elas são concomitantes. Que pela primeira vez a gente lançou uma coisa mais séria,
chamou atenção. Mas se criou tivesse que marcar problema. que existe uma data específica? Ou... Eu acho que a era projeciológica começou mesmo quando eu lancei o Projeciologia. Não foi nem o Projeções da Consciência, foi o Projeciologia. Isso foi em 1986. Que é a hora que a coisa ficou clara. Porque antes, ninguém nunca fez uma cronologia para mostrar, por exemplo, essas coisas do Balzac. Ninguém sabia disso. Esses caras da literatura não viram nada. No entanto, tem gente que falava que Balzac era um profeta, que ele previa uma opção de coisa que ia acontecer nos livros dele. Mas ninguém viu que ele estava falando do homem duplex. Pois é. Não, é muita gente, porque o Rony copiava de outros. Entendeu? O Rony era um grande cara. Ele era um balzaquista. Mas ele fez o amount da situação, o acervo daquele ponto, daquele nível, naquela época. Mas muitos outros falaram antes. O Balzac era tido como profeta. Agora, foi baseado nisso que eu comecei a ver a situação para ver, né? Como é que era, porque eu mesmo não tinha ligado nada para isso, não. Eu não ligava para as questões do Louis Lambert, nem nada. Aí eu comecei a mexer, não, vamos levar isso a sério. Foi aí que eu fui pegar e fiz o levantamento de tudo que ele falou, com as coisas todas, e publiquei lá. Agora, por exemplo, eu não cheguei a expor, não, mas eu falei do Balzac, antes do Balzac, falei do Swedenborg, com os dados todos, e antes do Swedenborg, eu falei do Nostradamus. Todos eles mexeram com o processo de projeção. O problema da projeção, então, na cintura do Nostradamus, está bem claro lá. Eu expus isso tudo, está lá. O processo é histórico. Agora, o que é assim mais nítido e mais, vamos dizer, óbvio, evidente, foi mesmo o Louis Lambert, né? Quem pegar o original do Louis Lambert é uma coisa impressionante, a gente vê aquilo que está ali. O negócio está lá. Agora, veja, os literatos tentaram mudar aquela situação, não quiseram entrar nisso, torceram a situação, arranjaram um monte de coisa para tirar o corpo fora, mas não adianta, o negócio está muito nítido. Isso aí ninguém nunca quis me combater, não, porque eles ficaram com medo. O raciocínio que o Balzac faz na obra. Porque ele vai assim, mas se eu fui no ambiente, eu tive o fenômeno do déjà vu. Devia ter falado muito mais, porque o que os amparadores fizeram para mostrar para ele, isso não está no gibi. Ele é que saiu do corpo, ele viu. Está muito explícito ali, ele vai falando. Mas olha, ele era muito pirado, né? Dentro das coisas que ele escrevia. O Balzac estava muito enrolado. A vida dele não era fácil. Gente, ele era muito pior do que eu. Ele usava um balandral. Você sabe o que é balandral, né? Eu não uso isso. Eu, de noite, eu estou de pijama, tudo arrumadinho. Outra coisa, de sapato. Você sabe que eu trabalho só de sapato, né? Por causa do frio do computador, porque o meu computador é forte. Dá um frio danado, porque tem muita ventoinha. É que é interessante que ele fala assim, se eu já fui no lugar e eu já vi esse lugar, então, se ou a paisagem veio até mim, ou eu fui até a paisagem. É interessante que ele vai fazendo raciocínio passo a passo, né? Não, a paisagem não tem como sair do lugar e vir até mim geograficamente. Então, eu devo ter ido até a paisagem. E aí ele começa a raciocinar. Não, então, agora, o problema é original, isso, em 1832. É interessante. Não brinca, não. O caso é sério. Agora, aqui, uma pergunta. Por que alguns subhumanos parecem ter maior parapsiquismo do que o outro? É porque já tem um nível de processo de evolução dentro de determinada área do que o outro. Já sabe, por exemplo, mexer com a bioquímica, alguma coisa, né, de sensação, de instinto, de outras coisas. Ele conhece a energia pela bioquímica e o instinto. Não é bem por elaboração de pensamento, mas chega lá, né? No verbete síntese da Conscienciologia, o senhor referiu-se à importância da GESCOM escrita e falou de um livro seu não publicado, escrito em 1949. Por que o senhor não publicou? Poderia falar de que se trata? Pretende publicá-lo um dia? Não, eu não pretendo publicar. O livro é o seguinte, eu tinha 17 anos, em 1949, e eu então arranjei um livro que eu comprei, que é um caderno que é de capa dura, a gente chamava também de livro. Agora, de capa dura e aquele negócio grosso assim, eu tenho esse livro, está guardado por aí.
Agora, o que é que se passa? De capa dura e com papel pautado, as folhas dele. Mais de 100 folhas, etc. É um livro grosso. Agora, o que se passa? Ali é para eu colocar todas as bases do meu processo sobre a projeciologia. Isso é 1949, presta atenção. Agora, eu, então, com o tempo, fiz uma série de anotações. Não cheguei a encher o livro. Mas agora, por exemplo, na ocasião, eu peguei todas as propagandas que tinha dos livros que falava, dos assuntos que interessava que falava, e coloquei na contracapa dele. Ele tem, que eu colei isso, para lembrar que aqueles livros eram os mais importantes que eu estava lendo, logo de início. E tinha lá a propaganda dos livros que eu li. Você está entendendo? Eu cortei a propaganda que havia, de vários livros desses. Isso está lá no meu livro. Agora, o que se passa? Ali eu comecei a anotar os dados de tudo que interessava. Então, por exemplo, uma das coisas que eu precisava é que lá está falando o nome de pseudônimo de determinada pessoa, que é muito raro, que não tinha parte nenhuma, e eu anotava. Então, lá está falando, por exemplo, a data que não sei de quê, eu anotava. Agora, quando eu, então, fui fazer o levantamento para fazer o livro, Projeciologia, 19 anos trabalhando naquilo, eu peguei aqueles dados e falei assim, não, isso aí está tudo ultrapassado, mas vamos ver. Então, uma tarde, com calma, eu fui olhando. Aí eu contei, tem 20 anotações sobre projeção. Algumas delas não tinham parte nenhuma do que eu tinha estudado. Eu tinha 17 anos nessa ocasião. Agora, lia como um adoidado, né? Tudo que eu podia. Era uma loucura o processo meu de leitura já nessa época. Então, esse é que é o livro que a gente está falando aí. Agora, esse livro eu mostrei para muita gente viu, que é um livro... Outra coisa, eu não tinha dinheiro, não podia estar usando caneta, nem caneta tinteiro, porque depois foi em 51 que apareceu a PAC 51, aquela coisa toda, porque isso não havia antes. Era tudo na base do lápis. Agora, eu depois fiz as anotações à tinta, para mostrar o que é que tinha depois daquilo, depois de 49. Mas está lá escrito tudo, data, tudo meu, em 1949, com 17 anos, já estudando o assunto. Agora, isso já foi depois dos 222 fenômenos que eu tinha feito a classificação com quadro. E eu já sabia que o desdobramento é que era o mais importante. Outra coisa, a maior parte lá está escrito tudo desdobramento. Entende? Qual o valor evolutivo do romance que se espera por ti? Por que ele é tão citado na CCCI? Quem é que quer responder isso aí? Quem é que deu o curso? Quem é? Quem é que vai? Quem é que é a turma aí? Eduardo, seria bom você falar aí. O livro, O que se espera por ti, foi publicado em 64 e é uma biografia, uma psicografia do Balzac, através do professor Valdo Vieira, que conta a história de uma família, na Carcassonne, do século XIX, que teve a participação de uma serenona. Então, esse grupo que estava na França, em Carcassonne, tem muita relação com o nosso grupo. Daí o interesse da CCCI por essa obra. Saiu em 65. E a partir desse curso surgiram uma série de outras questões que a gente pôde, então, aprofundar 65. A obra e todo o estudo. Então, basicamente é isso aí. Agora, ó, o livro também é importante porque ele serve de espelho, ele é especular para os processos de retrocognição de certas pessoas que nós temos na CCCI. Por quê? Um monte de gente passou por experiência mais ou menos assemelhada, similar, ou vendo aquilo, vê o que é que a pessoa teve e como é que foi. No caso ali, é um médico que foi analisado de cima e embaixo, dentro dos problemas e os pecadilhos dele da época, a situação toda que aconteceu. Ele nunca matou ninguém, ele fazia assistência a todo mundo, mas cometeu aqueles negócios que criaram problema para ele devido ao problema do passado. Agora, tudo devido ao processo de quê? Psicossomatologia. Processo de emoção. Uma coisa brava mesmo, séria. Então, isso aí, para certas pessoas, eu acho que é por isso que o livro também atrai um pouco. Outra coisa que atrai é porque a turma tem mania de romance, né? Porque é mais fácil de ler, é narrativa, tem essa coisa toda. E o único romance que eu recebi psicograficamente, ou que eu já escrevi na minha vida, foi esse com o Balzac, mais nenhum. Né? Então isso aí também atrai.
Dentro do seu conhecimento, qual dicionário da língua portuguesa seria uma boa recomendação pela abrangência hoje, levando em consideração o fato do investimento ser um pouco elevado? Olha, são 3 dicionários. O AIS e o AIS. Olha, o AIS é o melhor que tem, ele tem inclusive uma parte de etimologia muito grande. Eu conheci o AIS, eu sempre fui um admirador dele, ele era uma pessoa muito combatida com a opção de coisa, mas foi o maior. Ele passou todo mundo que apareceu em matéria de dicionário em todos os tempos, é bobagem. Outra coisa, o dicionário do AIS, esse que está aí, que foi impresso na Itália, esse negócio todo, é o maior dicionário da língua portuguesa. Não tem nem em Portugal nenhum que seja tão bom igual ele. Em época nenhuma. Historicamente, tem uma opção de Portugal que são melhores. Historicamente. Para ver certas coisas de história, isso que ele não pode trazer tudo. Mas agora, em matéria de livro, que é o que você está perguntando, o que é que vai ver hoje? Você vai compulsar, consultar qual dicionário todo dia? É o AIS. Tem outros livros do AIS. Esses 3 que eu estou falando é o AIS mesmo. O ideal é o seguinte, você fica com um no seu escritório, outro na sua casa, outro não sei aonde, outro não sei aonde. O ideal é ter o dicionário de todo lado. Outra coisa, ele pesa mais de 3 ou 4 quilos atualmente, quase 5. De modo que abre o olho. Não, mas DVD é besteira. É bom é o dicionário para o cara abrir, ver o que é e anotar. Nada de besteirada de ficar só na realidade virtual ou na digitação, que não é por aí. Olha, onde é que está o dicionário do AIS? Está onde? Está lá, ó. Olha lá. É aquele lá em cima, aquele que está com aquele negócio preto ali de lado. É ele. Então, esse aqui é o bom, tá certo? Vai em frente. Uma outra coisa, não fica pensando que o dicionário é perfeito, que não é. Nós mesmos mandamos de vez em quando uns remendos lá, umas revisões. A Adriana é que me representa nisso. Eu mesmo dou para ela, ela junta com as coisas e manda. E outra coisa, eles mandam carta para ela. Ela hoje é colaboradora do dicionário. Por causa disso. Porque sempre tem coisa que falta. E onde eu acho mais as cincadas, e o que é que está faltando neles, é na hora que nós vamos estudar o processo, principalmente da cognatologia. Que a hora que você procura, fala, epa, não tem essa, eu procuro, vejo, faltou alguma coisa. Eu já achei vários assim. Entende? Não, de vez em quando falta uma ou outra palavra, mas isso, ele mesmo já escreveu lá, o sobrinho lá dele, o neto dele, um deles lá mandou para ela uma carta explicando tudo por que aquela palavra está assim, a outra está daquele jeito, explicou tudo para ela. Eles são muito sérios, a coisa é séria. E eu, então, quero até colaborar mais. Eu achando mais coisas, eu vou dar para ela para mandar. Eu tenho um desses volumes que estão rodando por aí, que tem uma porção de nota minha. Eu não sei onde é que ele está, porque eu não cheguei a listar. Tem uma porção de coisa faltando, num dos que eu vi. Foi o primeiro que eu vi. Agora, eu acho o seguinte, não existe outro dicionário. Vocês estão mexendo muito no dicionário. Não tem. Agora, eu sempre admirei muito o AIS. Eu só não admirava o negócio dele ser mestre cuca. Era o hobby dele. Ele era chefe. Veja só. Chefe. Então ele sabia cozinhar as palavras, as ideias e cozinhar os alimentos. Então ele dava para o gastrosoma e para o mentalsoma. O cara era bom. Bem completo. O Valdo, na história aí da projeciologia, teve alguma vida anterior sua no passado que foi a mais marcante no sentido da projeção e aquela do Egito, ou não? Não, essa do Egito eu acho que foi, mas eu ainda não tenho noção disso não, pelo seguinte, é o que marcou mais desde que eu era menino, né? A coisa foi muito... Então eu não sei por quê. Agora, se o negócio é tão longe, tão distante, tão remoto, e isso pegou desde que eu era ainda... O meu cérebro ainda não está totalmente constituído, porque isso foi bem antes dos 26 anos. Então, eu sempre considerei que isso aí devia ter uma coisa muito séria, né? Agora, eu perguntei para o Eurípides, que ele também esteve nessa, mas ele não me falou nada sobre o assunto, não. Ele falou que é um caso para se estudar. Quer dizer, ele também deve ter alguma dificuldade com o processo das retrocognições dele. Entende? O que eu vejo também é o seguinte, só porque uma pessoa é consciex, Mabel, não quer dizer que ela vai ter todas as retrocognições bonitinhas na mão, não.
Vocês estão entendendo ou não? Eu já encontrei com gente que eu esperava que recuperasse a opção de coisa, que eu sabia das coisas aqui antes, estou sabendo aqui, encontrei fora do corpo. Então o negócio já era para ter recuperado. Então tem os problemas. O negócio de memória, aquilo que eu chamo a holomnemônica, que é quando junta toda a holomemoriologia, essa é muito difícil. Agora, o processo do Egito, vocês sabem, o negócio é muito antes desse povo, tudo que a gente fala por aí. É antes do Sócrates, entende? É antes até de coisa do Kung Fu, do Confúcio. O negócio é muito tempo. Entende? Não se brinca com isso. O Egito, vocês viram quando é que ele começou? Olha depois, olha na história. O negócio é terrível. Agora, por exemplo, eu já procurei tudo, durante anos eu procurei, inclusive nos Estados Unidos, biblioteca, tudo, biblioteca do Congresso, tudo, para ver se eu achava o local que a gente ficava dentro daquela espécie de caixão de pedra que nós ficávamos. Eu não vi nada disso no Egito. Agora, outra coisa, aquilo também, o lugar que havia, não vi nada parecido. Tem coisa mais ou menos similar, mas igualzinho, assim, com identidade, eu não vi nada. Quer dizer, o negócio é muito antigo, porque não sobrou nada na arqueologia. Você está entendendo o que eu quero dizer? E, no entanto, aquilo é batatofe, não adianta. Para mim, é fava contada, eu sei o que é. Outra coisa, eu cheguei a identificar até gente, né, que estava lá, que eu comecei a mexer nisso. Agora, ó, uma das coisas que mais me impressionaram nisso foi o seguinte: eu começava a pensar, quantos milênios não tem isso? Qual a relação disso com Stonehenge? Qual a relação disso com aqueles meus negócios lá, que é aquela condição lá da área lá, do príncipe, que é a tal. E o nome, o Tintagel. O que é isso? Tem que ver. Agora, outra coisa, se eu lembro desse negócio, por que se fixou tanto? Baseado em quê? Você está entendendo? Aí eu comecei a lembrar tudo que havia, desde o século XVII, que eu podia lembrar, até o fim do XIX, para ver o que eu lembrava em matéria da parapsicoteca. Também eu não pesquei nada de tudo que eu lembrei. Então, aí eu começava a pensar, como é que é possível, então, esse fenômeno, com esse processo dessa iniciação, o que é que deu isso? Quer dizer, por exemplo, foi essa iniciação que predispôs os processos para a gente ser pitonisa depois? Como é que fica? Então, isso tudo... Agora, aquilo é que marcou? Agora, se a gente já tinha a possibilidade de sair do corpo numa condição dessa, esse negócio, então, de sair do corpo tem que ter um holopensene adequado, que é o conceptáculo para fazer aquilo. Se o povo não pensar nisso, a gente não faz. Olha só, tem um monte de condições aí para a gente esclarecer, que está tudo mal contado. Então, o que eu vejo é isso. Se eu começar a falar demais em projeção, um monte de gente aqui vai ter projeção. Autêntica, sem fantasia. Por quê? Vai ter um conceptáculo para aquilo. Então, por exemplo, isso que eu estou começando a falar, por isso que é que eu me bato em certas coisas, estou repetindo na enciclopédia, que é para fixar o grafo pensene. Se fizer isso, vai fazer o conceptáculo. Nós vamos fazer o chamariz. Você está entendendo? Agora, o que eu vejo é isso. De tudo isso aí, o maior chamariz em matéria de parapsiquismo comigo foi esse negócio do Egito. E o nosso amigo falou a mesma coisa. Não, para nós foi isso. Porque Eurípides, lá, quando houve a iniciação, ele passou na minha frente. Ele foi em primeiro lugar, em seguida fui eu. Agora, por exemplo, outra coisa seríssima. Tudo aquilo daquela época, a gente começou a fazer o levantamento, e vamos dizer assim, a revisitação ao processo. Nós voltamos aquilo devido ao povo que era. Porque eu comecei a ver uma das pessoas que eu estava assistindo, foi a minha mulher. Ela que estava recebendo com um troço assim que tinha uma espécie de tiara. A hora que eu falo isso, eu estou recebendo energia, porque você sabe que ela está ajudando os outros atualmente, né? Eu não contei para você, né? Falei aqui. Aqui, eu estou sentindo, ela está aqui. Agora, veja,
na hora que eu estava saindo, uma das que era preocupada comigo, de não morrer lá na caixa de pedra, era ela. Mas era a mulher mesmo que esperava, aquelas mulheres todas, com aquelas roupas, e tinha uma espécie de tiara, um negócio que ficava. Eu acho que aquilo servia de toalha, que ela tinha que limpar a gente, limpar os buracos do corpo, a coisa toda, depois que saía de lá. Porque eles untavam uma porção de unguento, uma porção de coisa na gente, do jeito que eles faziam isso no orientalismo. Por exemplo, eu procurei no orientalismo para ver se alguém tinha pego do Egito para levar, por exemplo, para a Índia. Não vi nada. Você está entendendo? Mas ó, isso tudo está mal contado. Então, vocês vejam, esse negócio de retrocognição é uma droga também. Porque você lembra uma porção de coisas, você quer preencher os vácuos, você não consegue nada. Agora, Val. Pitágoras levou para... Foi, mas Pitágoras desse povo. Agora, você tem, assim, amparadores que são chineses, amparadores não sei das quantas. Não, porque o negócio era a China. Não, eu sei, mas a minha pergunta lá. Agora, veja, os egípcios são os árabes. É isso que eu queria saber. Tem outra egípcio? Coisa, nós viemos para cá, aqui, a maior comunidade é árabe. E o Aieque lá, então? A monja estava lá como moura. Como moura. Você entendeu agora? Olha o Aieque. Tem umas coisas muito estranhas nisso tudo aí. Agora, tudo você está na relação com todo mundo, todas as etnias. Mas agora, existem umas linhas de direção que são diretrizes, né, de certas condições evolutivas que a gente não sabe, eu não sei. Eu não sei. Aí eu posso ver de novo aquele negócio. Não sinto muito, mas... Valdo, na história dos direitos humanos, o Egito tem um papel importante, né? Eu estou lendo um livro que ele vai fazer uma comparação. Acho, o Egito, eles não dão valor para o Egito. Pois é. Agora, veja, historicamente, ele é mais sério do que ficou registrado na história. Pois é, o que ficou na história que eles estão descrevendo é o papel do Amenófis, do Akhenaton. As bobagens todas. O Ramsés, que eles chamavam até o nosso amigo de Ramsés. Você sabe aquele que... O nosso político... Não, o outro, aquele que morreu e que não acharam o corpo dele. O Ulisses? Ulisses Guimarães, chamado de Ramsés. Agora, você poderia falar um pouquinho sobre... Vocês não sabiam disso? Sabia, né? Olha lá, ele sabia. Sobre aquela... Você poderia falar... Era uma múmia. Não, ele parecia o Ramsés mesmo. Ele era a cara do Ramsés. Não, Valdo, você poderia falar um pouco sobre aquela época do Egito em relação aos direitos humanos, como que era, como que... Não, o caso todo tem um negócio muito sério nisso tudo. Era pouca gente. O povo não fala nisso, nem na história. Eu levo isso muito em consideração, porque nas retrocognições você vê a primeira coisa, sua cabeça de inseto. Você está entendendo? Uma consciencialidade de verme. E o mundo pequeno e pouca gente. Agora, o melhor da história é a hora que você entra e sai da retrocognição. Você entende? Então você olha de fora e depois você entra dentro. Não quer ver como é que era. Depois você sai de você. É como se você se incorporasse, reincorporasse, depois desincorporasse. Você mesmo, dentro do processo mnemônico. Então, é assim que você vê como é que era. Então, a gente era um inseto. Agora, veja. Eu acho, por exemplo, uma consciência igual a do Eurípides, naquela ocasião, devia ser muito mais do que aquilo. Mas, o conceptáculo, você está entendendo? O Zeitgeist, é esse. O Zeitgeist, no caso, é o conceptáculo. O Zeitgeist da época era mesmo a cabeça de germen. Você está entendendo? Então, o mundo era pequeno. Agora, o que me impressiona é o seguinte, era pouca gente. Então, um mundel que ninguém sabia o tamanho que era, e pouca gente. Você está entendendo? Hoje, por exemplo, aqui, ó, esse negócio de ter uma população com bilhões de pessoas, e o povo sabendo que tem, reconhecendo que tem, já não fica tão preocupado se a gente está sozinho ou não, nesse monte de estrelas. Você está entendendo? Porque a gente tem companhia. Aqui. Mas lá não tinha. Você está entendendo como é que é? Isso tudo, essa sensação, vocês ainda vão ter isso aí. Vocês vão, aqui, ó. Vocês esperam que vocês vão ver o processo de retrocognição, como é que é. O negócio é seríssimo. E outra coisa, tem certas experiências que você vai ter
Que é assim, às vezes você está tão entusiasmado com a linha de conhecimento humano que está aí, a hora que você tem aquilo que você chega e vai ver, morreu tudo. Na hora. Dá uma pena. Entende? Porque o negócio não corresponde à realidade. Valdo, então aquelas discussões filosóficas naquela época não tinha essa consciencialidade que você está colocando, né? Não, de modo algum. Mas coisa agora pobre, veja, né? havia o processo da façanha, do feito, da conquista, aquilo que o americano chama the victory, o overcome. Você está entendendo como é que é? Havia o ganho do problema. Então, o processo da iniciação era uma coisa absurdamente importante para eles. Entende? Tanto que tinha sacerdote para tudo, aqueles negócios tipo Deus disse daquilo. Tinha cara que andava com um bicho na cabeça, entende? Que era o Horus. Tinha um monte de coisa assim. O negócio não era fácil. Agora, o problema todo era o seguinte, era mostrar que a pessoa não morria. Agora, veja, para mim, foi devido a essas iniciações com o processo todo, que eles deram tanto valor para o processo da morte. Porque sabia que a pessoa não ia morrer, que o negócio ia continuar, que precisava de tratar bem, porque não sabia o que podia fazer com a pessoa que ficou. Você está entendendo? Para fazer média com todo mundo. E outra coisa, tratavam bem os líderes, que eram o faraó, a outra, isso e aquilo, tudo. Por quê? Era o cara que dominava, era quem mandava. Agora, eu, depois que vi essas coisas todas, comecei a entender muito as coisas de faraó, do Egito, os negócios todos. Agora, uma coisa muito engraçada é que ninguém nunca sabia dessas coisas minhas. Mas, no entanto, uma vez apareceu um cara que veio da Alemanha, que era um mestre cervejeiro. Esses mestres cervejeiros, vocês sabem que eles se consideram como sendo de Marte, né? Eles são super-homens e é o dono do cosmos. Porque eles têm um negócio que aquilo é uma tradição que vem há séculos, e eles têm um poder danado, ganham muito bem, e eles é que sabem mexer. O mestre cervejeiro é um negócio sério. Então, esse, quando vem da Alemanha, geralmente jovens, sabendo tudo, era um problema. E um ficou muito amigo meu. Agora, o melhor da história. Ele achava que eu entendia tudo sobre o Egito. E sobre os papiros. Então, ele ia e comprava o negócio até na Europa, de coisa do Egito que o povo vendia. O hobby dele era colecionar o negócio do Egito. Agora, o cara alemão, presta atenção, mestre cervejeiro. Agora, o que se passa? Lá vou eu estudar os negócios do material dele, com ele e as coisas todas. As coisas que ele comprou, papiro, coisas, tinha um monte, ninguém sabia disso, porque o negócio é uma fortuna. Se o povo, tudo quanto é dinheiro dele, ele aplicava nisso. Agora, a coisa mais estranha, por que ele foi atrás de mim? Aí eu queria, quem é que foi esse cara? Eu nunca consegui identificar nada. Esse aí, mas ele era bem assistido, fazia as coisas. Foi com ele que eu aprendi o negócio da cerveja crua, com as coisas todas, porque ela não é pasteurizada. E a cerveja é melhor do que a cerveja comum, em matéria de paladar, essa coisa toda que o povo faz. E o mestre cervejeiro, ele tem que ter isso na sala dele, se a indústria é grande, para ver aquilo que ele tem que provar. Ele é o primeiro provador da história. E ele leva os amigos dele, às vezes, para provar o negócio junto com ele. Aquela cerveja crua, não sendo pasteurizada, ela é melhor. Entendendo? Em matéria de paladar, é muito melhor, porque você vê o negócio como se estivesse tomando o negócio do vegetal, propriamente, as coisas que compõem a cerveja. Agora, esse cara, eu nunca fiquei sabendo o que era. Tinha gente que achava que ele era até meio doido, mas não podia falar nada, porque era mestre cervejeiro, tinha que respeitar o homem, né? Que é uma cabeça. Mas eu não achava que ele era doido. Agora, que ele era totalmente enrolado com o Egito, era. Agora, é muito estranho, porque alemão. O que é que tem que ver? Se ele fosse árabe, do Islã, ou qualquer coisa, entende? Pois é. Agora, é muito estranho isso aí. Não, eu sei, mas aí o negócio é alemão, mas não é isso. O interesse dele comigo era por causa do Egito. Sendo que eu não sou árabe, nem ele também é. Como é que é isso? São as coisas estranhas disso aí. Agora, então, eu falei assim, ele só pode ter vindo atrás de mim por causa disso. Se há de ver
a confiança, o respeito, a satisfação dele de me mostrar o material do Egito, para a gente debater. Não, isso aqui deve ser, o troço todo é esse. Então eu olhava aquele negócio da dinastia, para a gente localizar como é que era, vamos ver mais livro, entende? E fazer viagem para ver isso e ver aquilo. Negócio sério. Agora, que é estranho, isso ficou um ponto de interrogação na minha vida. Eu nunca pude decifrar os detalhes. Agora, foi a única pessoa que viu esse meu negócio do Egito. E caladinho, quieto, só nós dois. Nem as outras pessoas sabiam daquilo, nada. Só a gente. Agora, ele enrolava aqueles papiros, trazia aquilo. Você tem uns estojos especiais para guardar isso. É um preço, uma loucura. Você vê que o troço é antigo. Eu colocava assim a mão, assim, fazia psicometria, o negócio não é fácil. E tem a coisa com muita energia. Tem muito disso. Valdo, tem uma questão da relação de Brasília e do Juscelino com o Egito, né? Que é o pessoal estuda e diz que tem relação com o passado dele, né? Tem. E ele passou pelo Egito também. Ele a maioria aí deve ter passado. Ele passou no Egito, ficou sabendo... Todos esses, assim, que estão mais ou menos num certo nível hoje, de lucidez, tiveram alguma coisa no Egito, né? E ele viu Akhenaton, aquela ideia lá, o cara que fez a capital, aquele imperador, aquilo chamou a atenção dele. Sei, não, mas isso aí foi mais um processo histórico, né? E, vamos dizer, problema da época, né? Essa política, essa coisa chama atenção. O problema mais foi isso. Agora, gente, outra pergunta aqui. Em 2004, fiz um CIP durante o curso, passei a ter projeções dentro de casa. De lá para cá, não tive mais. Fazendo autopesquisa, descobri que tenho medo de consciência, o que trava as minhas projeções. O que posso fazer para vencer isso? Pega meu livro Projeciologia e meta os peitos. Como diz lá o nosso médico, arranca longe o seu sutiã e meta os peitos. É a única situação. Não pode ter medo disso, não. Tem que dar um jeito. Senão o negócio não vai. Medo é o que... eu falo lá no Projeciologia. É o primeiro sinal antiprojetivo que tem, a medorreia. É a projeciofobia que nós chamamos. Esse é o pior que tem. Isabel, você queria falar? Quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não foi da Ordem Rosa Cruz? Hein? Nesta vida, o senhor já foi da Ordem Rosa Cruz? Não, eu estudei tudo e teve gente da Ordem Rosa Cruz conosco, mas eu não. Nunca participei de nada. Porque... Tinha até amigos meus que queriam que eu entrasse para a Ordem, mas eu não quis. Não, porque me chamou bem a atenção na hora de fazer os laboratórios. Porque tem laboratório aqui de projeção que usa as técnicas que são usadas na Ordem Rosa Cruz. São parecidos, mas não é a mesma coisa, né? Eu tinha 21 Você lembra que eu falava, uma das coisas que mais nós precisamos mais aqui é silêncio e simplicidade, lembra? Sim, mas lá também. Eu tinha 21 anos quando eu voltei para o corpo e estava no teto. Aí eu tive um impacto, porque eu nunca tinha estudado projeção. E uma pessoa me indicou entrar na Ordem Rosa Cruz. E eu fiquei 17 anos até conhecer a Conscienciologia. Então conheço bem, é uma réplica do Egito. Muita coisa, mas não é bem réplica não, tá? Eu andei estudando isso. Parece, mas trabalha não é. Com energia, projeção. Denorex, parece, mas não é. Uma outra coisa. A Rosa Cruz é muito antiga, né? Você sabe que dessas seitas todas que tem por aí, uma das mais antigas é a Rosa Cruz. Tido como filosofia, né? Pois é. Mas agora não é bem a filosofia, porque tem uma opção de coisa. Nós já vimos muita gente que participava lá, quando saiu, estava tudo alterado. Eu mesmo atendi muita gente nesse sentido. Teve gente que entrou, que saiu depois, veio conosco, saiu. Isso é problemático, a opção de coisa. Aquele negócio da ordem, que vai tendo a hierarquia, aquilo é igual padre. O negócio é difícil, aquilo ali. E tem umas coisas lá, assim, um pouco perturbadas. E outra coisa, a pior coisa que tem. O cara só entra lá pela 11ª que ele começa a estudar a projeção. Sendo que a projeção devia ser logo na 3ª, na 2ª. Estuda conta-gotas, professor. Hein? Estuda conta-gotas. Realmente eles não entregam o ouro do início. Mas veja, tudo é errado. Isso o que é? Seita. Seita das piores que tem. Esoterismo, quer dizer, ocultismo. É o troço antigo, eles não conseguiram sair disso. Você está entendendo? Por aí você vê.
Walter, essa período do Egito, isso ajudou muito a forjar a questão que você fala da sua obstinação, né? Nesses processos de iniciação. Porque lá todo mundo já era obstinado, né? Trabalhava Vocês também, muito quando isso, estavam lá, era a mesma coisa. Agora, muitos esqueceram. Muitos ficaram mole. Amoleceram. Entende? Mas você fala que muitos de nós tínhamos As iniciações é que deram e convenceram a gente a ficar com perseverança. São as iniciações. As iniciações, de tudo que eu já vi na Terra, é a única coisa mais forte do que o exército. O exército é a coisa mais brava que tem por aí, segundo todo mundo. Agora, as iniciações eram piores. Porque eram muito mais rigorosas, muito mais abarcantes, sabe? A panorâmica era muito maior, envolvia muito mais a personalidade. Então o negócio não era fácil. E outra coisa, você tem que lembrar que muitas dessas iniciações a gente era mulher, né? Não era homem. Então a situação ainda é pior ainda. Você, o povo sabe disso, você vai fazer uma lavagem cerebral sobre mulher, ela fica pior do que o homem. O homem ainda tem testosterona para estar reagindo. Agora a mulher não, ela cai de 4. Você está entendendo? O nome é esse, cai de 4. Então esse negócio é terrível. Agora, a gente aprendeu. Tenacidade, perseverança, constância, entende? E, vamos dizer, a decisão, a determinação. Essa autodeterminação que respeita os direitos das outras pessoas, que a coisa mais séria é isso. É uma autodeterminação que não afeta o direito das outras pessoas. Isso é a iniciação que cria na gente. Agora, hoje não precisa mais disso. É nessa linha que eu ia perguntar. O que então poderia ser aproveitado daquela época e poderia ser adaptado para o dia de hoje? Fazer a pessoa ficar racional, cada vez mais racional. Com isso, ela pega o lado bom de tudo que havia nessas ordens e linhas de conhecimento e esquece o que não presta, joga fora o que não presta. Porque é ficar com a coisa que serve. Então, é só a racionalidade que leva a isso. Porque o que faltou sempre foi racionalidade. Agora, o que combatia mais a racionalidade? Eram as guerras. É a pessoa querer matar a outra. Quer dizer, o problema todo, isso aí sempre liquidou com a racionalidade. Então a pessoa deixava a racionalidade de lado, porque se ela começasse a pensar nisso, ela tinha que desistir do negócio de matar. Qualquer um que pensar com racionalidade, jamais vai matar nenhum mosquito. Se ele puder, ele vai evitar matar. Até isso aqui, ó. Ele vai evitar isso. Ele vai racionalizar tudo. Então, o processo da racionalização é que é o caminho. Você vê que tudo meu é baseado nisso. Eu falo, vamos levar tudo para o PEN, vamos levar tudo para a mental somática, vamos levar tudo para a priorologia, a cosmoética, o discernimento. O discernimento é que é a racionalidade. Agora, aquelas iniciações, esse negócio todo que nós passamos, diversas áreas, países, épocas, povos, e, vamos dizer, no caso, culturas, não havia tanto discernimento. É esse discernimento que ainda não há aqui. Olha só, o discernimento dos americanos, você não acha que é zero à esquerda? Para eleger o Bush? Não é uma vergonha? Esse discernimento de ficar dominado por uma coisa que às vezes criaram, que é o dinheiro. Isso tudo é uma loucura. Pensa bem. O discernimento, por exemplo, dos cientistas, que não estudam eles mesmos. Ficam estudando o pentelho daquele bichinho do Mar Morto, desse tamanhozinho, mas esquece de estudar ele mesmo. Quer dizer, é uma coisa terrível você pensar nisso tudo. Onde é que tem discernimento? Então você veja, muda ali, em vez de conscienciologia, vamos pôr discernimentologia. Pronto, é a mesma coisa. É isso que a gente está tentando aqui. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Hoje tem gente aí para falar. Eu quero dizer que no domingo é antagonismologia sadia e hoje nós temos ainda 12 verbetes para vocês selecionarem, tá certo? Alô, alô. Pontuações da tertúlia, votos online 23, perguntas via internet respondidas 17, assinatura no livro de presença 67. Depois da leitura dos verbetes, nós temos 5 recados. Gisele Kreinhoff, Júlio, Ana Luísa, Rodolfo e Sandra Tornieri.
Verbetes novos. Antagonismo. Banco de olhos. Fenômeno projetivo ambivalente. Verbetes antigos. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Estatística motivadora. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Técnica da cesta. Pode falar, Mabel. Pode falar. Bom, até o dia 31 de outubro, o Laboratório de Técnicas Projetivas, que foi reaberto, está com uma promoção de um crédito só, é R$15. O preço normal dele é R$30. A gente está fazendo isso, que ele foi reinaugurado depois de um ano fechado, então é para movimentar as energias e para vocês conhecerem. Ele está muito mais confortável, não tá quente como ele era antes, está bem isolado, foi feito um trabalho muito bom no laboratório. E foi reformado todo as janelas por fora, foi repintado. O André Chataloff se dedicou muito nesse laboratório, então está valendo a pena visitar ele. Pessoal, boa tarde. A gente gostaria de lembrar que a Apex está realizando, no próximo final de semana, dia 18 e 19 de outubro, o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. Então, é aquele curso especial para trabalhar com as diretrizes, as linhas das diretrizes da Proexis pessoal, identificação do público-alvo, o papel na Maxi Proexis. Então, é um curso de imersão, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã, que tem essa finalidade principal. Então, a gente está convidando a todos, a gente está tentando fechar a turma, tem alguns já interessados. Então, procure a gente tanto hoje no final da tertúlia, o pessoal aí da Tertúlia Online pode procurar no site, enviando e-mail, que é o apexinternacional.org. Ok? Eu queria chamá-los para qualificação docente, a 7ª qualificação docente, que a Repreendência vai realizar a partir de janeiro. São 2 turmas em janeiro e uma em fevereiro, logo após o balanço existencial. E até o dia 30 de outubro, até o dia 15 de outubro, desculpem, tem uma promoção, o valor é R$250, isso pode ser parcelado em até 5 vezes. Então, para quem não teve a oportunidade de participar ainda, é um evento para integração, troca de experiência e qualificação, a questão do perfil parapedagógico pessoal. Abertas as inscrições a todos os professores e candidatos à docência ativos das ICs. Nesse sábado, às 15h30, teremos a conferência online da Apex. Será uma biografia de Carl Jung, que é o fundador, né, da Escola Analítica de Psicologia. E estão todos convidados, os tertulianos também, para participar. Será através do site da Apex, é só entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org, clica no banner de conferência, baixa o arquivo da conferência e entra na sala e você já pode participar. Todos podem participar, é aberto ao público, tá? Não paga nada, pode participar, pode